Estamos começando mais um Growthcast, o podcast oficial da Growth Machine. No episódio de hoje, a gente vai bater um papo sobre como usar inteligência artificial nos negócios e lucrar mais. Deixa eu te falar um negócio. Nos próximos 12 meses, quem vai ganhar mais dinheiro não é programador, não é marqueteiro e nem tampouco vendedor. E olha que você sabe o quanto que eu levanto a bandeira dos vendedores, hein? É quem souber usar inteligência artificial para fazer o trabalho de 10 pessoas. Só para você ter uma noção, no mundo, tá? Tem pessoas pagando $50 a hora de pessoas que dominam a inteligência artificial e tem alguns lugares, projetos, pagando mais de $500 por hora. E a maioria das pessoas nem sabe que essa oportunidade existe. Se você ainda está achando que a IA é coisa do futuro, esse episódio vai te acordar ou vai te assustar. Alexander Maurício é co-founder e CEO da Chatbot AI, professor convidado de inteligência artificial na FGV, construiu uma plataforma de agentes de IA que atende já em 30 países com mais de 25 mil contas. Ale Klepa é o Caio, ou seja, Chief AI Officer da Growth Machine, fundador da The Prompt Society, o cara que está ensinando o mercado a construir agentes de prospecção sem escrever uma linha de código. Se você está ouvindo no Spotify, já aproveita e dá 5 estrelas, marca em seguir para toda vez que a gente lançar o conteúdo novo você ser avisado. Se você está assistindo isso pelo YouTube, marca em se inscrever, sininho para ser notificado, deixa sua curtida, isso faz com que o nosso conteúdo chegue em mais pessoas e vamos embora para cima. Alexander, antes de mais nada, obrigado pelo seu tempo, vai ser um prazer bater esse papo contigo, entender como vocês estão escalando e também como é que a gente usa mais inteligência artificial. Imagino que essa deve ser a pergunta que você mais responde no mundo, né? Mais no negócio, para ganhar mais dinheiro e gastar menos, é certo isso? Exatamente. Tiago, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui, né? A gente poder bater um papo sobre como IA generativa está mudando as empresas, está gerando resultado, está mexendo no ponteiro. É o que eu falo na maioria das vezes nas minhas aulas, que a gente tem que usar IA generativa para resolver problemas e resolvendo os problemas, mexer o ponteiro das empresas. Sensacional. Ale, você quase não tá olhando pra IA, né? Não, cara, só em qualquer minuto que eu tô acordado, desde que eu conheci você. Engraçado, né, cara, que eu tive recentemente num evento nos Estados Unidos e a minha primeira percepção em relação aos americanos é que eles falam da IA não como uma ferramenta, mas como se fosse um colega de trabalho, né? Então eles se referem a uma extensão, né? E a percepção que eu tenho é que aqui a gente meio que se impressiona ainda. Mas lá é tipo, cara, parece que já aconteceu há muito tempo. Parece que, sei lá, tem 10 anos já que eles usam. Você também tem essa impressão ou não? Eu tenho essa impressão e muitas vezes nas minhas aulas, nas minhas palestras, eu sempre falo pro pessoal, vocês têm que começar a trabalhar a cultura da empresa, a literacia, a educação no mundo da IA, porque em breve todo mundo vai ter um coleguinha de IA, que é aquele agente de IA que vai fazer o trabalho mais pesado dentro da sua empresa, automatizar aquele processo que não agrega muito valor. Então as pessoas vão ter que trabalhar isso. E muitos dos projetos que a gente faz têm mais sucesso quando o RH é envolvido para fazer esse gerenciamento da mudança, para fazer essa comunicação para a empresa. A gente poderia falar um pouco sobre isso também. Boa. E Ale, cara, o que você tem visto em especial nos clientes da Prospect AI, né? Então, você que está assistindo não sabe o que é a Prospect AI. A gente criou um agente de prospecção. A gente percebeu ao longo dos 8 anos de Growth Machine que 80% dos projetos que fracassavam era por conta de turnover de colaboradores na função de prospecção e qualificação, que é uma função cansativa, você toma muito não, é um trabalho muito repetitivo. Cara, tudo aquilo que a gente fala que a IA vai fazer é a função de pré-vendas. E o Ale está liderando, né, a revolução nesse mercado, fazendo toda a visão de futuro, roadmap e construção da Prospect AI. Cara, como é que tem sido aí essa experiência e o que você tem percebido em relação aos clientes em ter esse novo colaborador, né? É interessante, né, que a gente acabou criando um colaborador que não ternova nunca, né? É só se alguma coisa acontece no contrato ali pro meio. Cara, o que eu tenho percebido é que os clientes que a gente tem que estão, de fato, tendo resultados bons e expressivos, eles estão realmente tratando a nossa SDRA como um colaborador ali dentro, entendeu? E quando você contrata um SDR, por exemplo, você não espera que ele resolva toda a estratégia da tua empresa sozinho, não é mesmo? E os clientes que a gente tem que não estão tendo os melhores resultados, era porque estavam olhando para ela com uma bala de prata, entendeu? Não, vou colocar aqui, eu até brinco com o cara, eu falo, cara, um disclaimer aqui, você não tá contratando o Thiago Reis como SDR por esse preço que eu tô te cobrando aqui na tua empresa, entendeu? Ele segue a nossa metodologia, mas assim como um SDR de alta performance, você tem que colocar ele num ambiente, dentro de um processo que seja vitorioso, né? Você não pode estar com o processo todo complicado ali pro teu lado, acreditando que colocar uma inteligência artificial vai resolver a tua vida inteira. Esse é um dos erros que eu vejo algumas empresas, né? Que é automatizar o processo ruim. Né? E a IA generativa, ela tem que ser, na verdade, o processo tem que ser redesenhado para ela ter sucesso. Então a gente não pode passar pelos meus erros que aconteceram lá na época da digitalização, onde as pessoas pegavam os formulários em papéis, transformavam em digital e falavam, digitalizei. Isso não é.
Você tem que redesenhar o processo. É. Então, as empresas que têm sucesso com a implementação de IA generativa são aquelas que repensam o processo, implementam um novo processo olhando para a IA generativa. Aí ele sai mais barato, mais eficiente e muitas vezes até mais curto. E aí um ponto interessante quando a gente fala de recursos, né? Eu sempre defendo isso, que a melhor área para definir aonde se aplica agente de IA ou não e como implementar é a área de recursos humanos. E as pessoas bugam quando eu falo isso. Mas recursos humanos cuida de recursos humanos. Mas é a melhor área para gerenciar recursos. Não precisa ser humanos. Podem ser agentes de IA. E vai ter que mudar o nome, né? É, gerenciador de recursos, né? Por quê? O agente de IA, na verdade, ele tá ali para substituir, a gente não pode deixar de dizer isso, vai substituir as pessoas que resolver trabalhos operacionais que os humanos não querem mais fazer. Igual aconteceu na Revolução Industrial e assim por diante. Então, se a gente tiver um conceito de AI first dentro das empresas, os RHs têm que começar a participar desse processo. Aonde o RH vai ser consultado? Por exemplo, o Thiago quer contratar 15 vendedores. Legal, Thiago, preenche a requisição, vai lá para o RH de forma eletrônica, né? O RH diz, mas 15 requisições de SDR, por exemplo. Não, calma aí, deixa eu analisar se a gente não pode contratar headcount de IA, ou seja, agentes de IA, né? Que é o que vocês acabaram de dar exemplo. Aí sim avalia, de 15, eu não preciso de 15 pessoas, eu posso ter 3 pessoas para acompanhar o processo e eu posso ter um agente de IA que vai substituir tudo isso. E aí o RH, ele mesmo vai definir, olha, então não é headcount, é agente de IA, a área de TI vai implementar e o RH vai gerenciar a mudança desse processo dentro das empresas. E os projetos que a gente implementa, os que têm mais sucesso, é quando o RH participa, para não ter boicote das próprias pessoas. A gente já teve casos onde o supervisor da área, onde estava sendo implementado o agente de IA, ele não queria o agente de IA, porque ele ia perder headcount, perdendo headcount ele perde poder, perdendo poder ele corre o risco de perder o cargo dele. Então são esses pontos que a gente tem que olhar para ter sucesso num projeto. Não automatizar um processo ruim e também olhar onde eu posso, em vez de contratar novas pessoas, colocar um agente de IA. E, Alexandre, até pegando o gancho do que você falou, né? E aí, falando um pouco da tua história, você ficou 24 anos dentro do mercado, né? Salário garantido, plano de saúde, aposentadoria programada, e do nada você largou tudo junto com seus amigos, e seus amigos, inclusive, acharam que você tinha ficado maluco. Cara, conta um pouco essa história, de onde que veio a Chatvolt AI, e, cara, é louco jogar o chapéu do outro lado, né? Não, vamos lá. Na verdade, assim, eu trabalhei 24 anos numa multinacional alemã, trabalhando aqui no Brasil, trabalhei 3 anos na Alemanha também, na Europa lá, mas sempre ligado com tecnologia, então sempre implementando sistemas. Trabalhava na área de recursos humanos, inclusive, fui gerente de RH, gerente de projeto, implementei projetos todos os tipos que você pode imaginar de RH, principalmente a SAP. E depois eu resolvi empreender, ainda morando na Alemanha. Então, abri uma empresa no mercado financeiro, né, aqui no Brasil, morando na Alemanha. E aí, depois que eu resolvi sair desse emprego aí de 24 anos como CLT e fui empreender no mercado financeiro. Tive 2 empresas no mercado financeiro, atendendo o Grupo XP, Genial, entre outras corretoras. Com a mudança, né, da política no Brasil, a gente percebeu que o mercado ia ter um problema sério, principalmente com o Selic. A gente tinha uma perspectiva de chegar até 17%, acho que a gente talvez chegue lá, né? E isso não é interessante para o mercado que a gente trabalhava, que era renda variável. A gente mexia com operações financeiras no mercado, né, de renda variável. E aí, em 2023, eu comecei a encher o saco dos meus sócios, que eu queria empreender na área de IA, né? Porque quando veio o ChatGPT em 30 de novembro de 22, criei a conta lá e fiquei apaixonado pelo negócio. Falei, bom, não tá perfeito, mas vai ser a mudança do mundo. É a nova energia elétrica, né? Então, comecei a incomodar os meus sócios desenvolvedores, que a gente tinha que investir em alguma coisa no mercado financeiro com IA. Não deu muito certo, porque a IA não estava tão avançada, porque a gente fazia, que a gente mexia muito com operação no mercado financeiro. Bom, então vamos pensar em outra opção. E aí, final de 23, a gente falou, poxa, atendimento é uma dor que todo mundo tem. Né? Atendimento, qualquer coisa conversacional, a IA manda muito bem. E aí, em começo de 24, começamos a trabalhar nisso. A empresa estava programada para entrar em operação somente em junho de 24, mas aí em maio eu participei de um evento da AI Brasil, da qual eu faço parte. Falei, vamos antecipar esse go live aí do lançamento da empresa para agora aqui no evento. A gente estava sentado no cubo do Itaú ali, assistindo algumas palestras, né? O segundo encontro da AI Brasil. Eu falei, cara, vamos subir o site, vamos registrar a marca, já estava tudo certo, vamos abrir o CNPJ e vamos para cima. Porque até então a gente estava usando somente na nossa operação, não estava disponível para venda. Lançamos ali e aí nós caímos de vez no mundo da IA generativa, com o primeiro propósito de construir os melhores agentes de IA para qualquer aplicação. E depois a gente foi evoluindo até virar uma suíte de IA hoje, com toda a parte de CRM, Omnichannel, parte de disparos de WhatsApp, tudo isso integrado, aonde, por exemplo, no CRM, quem gerencia todo o atendimento é um agente de IA. E aí a gente entrou de cabeça e nos apaixonamos pelo assunto, deixei de lado todo o mercado financeiro e hoje 100% na Chatvolt. Começamos com o primeiro cliente em maio de 24, né?
Então, temos aí um pouco mais que 1 ano e meio de operação. Hoje temos quase 40 pessoas na equipe. A gente tem uma equipe somente para consultoria, para implementação, e uma equipe de dev para manter a plataforma. A plataforma atualiza uma vez por semana, com novas funcionalidades, novas integrações. E estamos aí no mercado ajudando as empresas. E aí, só posiciona para a galera entender exatamente como vocês funcionam. Vocês consomem de um LLM, vocês são um wrapper, vocês têm um próprio LLM? Não, a gente usa as LLMs de mercado, a gente tem um pouco mais de 50 LLMs na plataforma, então todas as LLMs mais importantes do mercado estão lá, inclusive a Sabiá, que a gente foi a primeira plataforma do mundo a ter a Sabiá lá As dentro. nacionais vocês também estão usando, né? Usamos todas, na verdade. Então, assim, tudo que você viu, lançou Gemini, tá lá. Google, OpenAI lançou, tá lá. A gente tem todas as principais. E os nossos clientes utilizam aquelas que mais se adequam à necessidade deles. Então, a gente tem da LLM mais barata que você pode imaginar, até as mais caras e com a possibilidade de escolher o tamanho do contexto que você vai usar. Então, chinesa, americana, francesa, brasileira, tem todas lá. E o feedback positivo é bem rápido, né? A implementação disso daí. Você gosta bastante, você usa bastante, né? Eu uso, cara, até assim, eu acho que eu não cheguei a te contar, mas o que a gente tava fazendo antes de vir pra cá era um programa que chama Growth Learn, que a gente tem ali na Growth Machine. Aonde... É um evento de cultura nosso. Uhum. Toda semana a gente tem, né? E 2 vezes no mês é comigo. E o que a gente tá fazendo ali dentro é trazer essa literacia e inteligência artificial para a empresa como um todo. Então a gente tem hoje quantos colaboradores? 116. 116 colaboradores, onde todos param 1 hora por semana, pelo menos, para estudar inteligência artificial e implementar. Porque, por exemplo, isso que tu comentou, cara, essa estratégia de ir a partir do RH em algum momento, né? Vai um tempo, né? Uma mudança, porque até até a gente tem na parte de tech, às vezes, alguma resistência, né? Então, quem dirá em áreas mais longe. E, cara, a gente usa a Chatvolt lá também, por exemplo. É uma das plataformas que a gente tem mapeada para usar. Fico feliz. Ali dentro, né? Porque, por exemplo, para atendimento é muito bom. Para FAQ, o que a gente estava trabalhando era o Chatvolt? Hoje não, mas a gente vai trabalhar semana que vem com eles. Legal. E aí, assim, né... Alexandre, contando um pouco eu tenho uma palestra que eu chamo de... Assim, a minha metodologia chama-se demanda infinita, né? Então, eu ensino as empresas a gerar alto volume de demanda. O ponto que eu mais bato nenhuma empresa tem problema de vendas. Todas as empresas têm problema de demanda. Por quê? Porque se você parar na frente de um cara que tem um problema... Tô com um problema de IA. Tenho grana para pagar e tenho capacidade de tomar decisão. Qual que é a dificuldade de venda? 0. Sim. E aí eu criei uma palestra que é meio que atualização do Demanda Infinita, que eu chamo de Demanda Infinita 2.0. Porque quando eu escrevi o Demanda Infinita, tudo a gente fazia em planilha de Excel. Agora não tem mais sentido você sobe tua base de clientes. Né? O ChatGPT, Perplex vai tratar e vai te dar boas decisões, inclusive te ajudar a montar os teus modelos. Mas nessa minha palestra eu começo com uma cena do 2001, Odisseia no Espaço, né? O filme do Stanley Kubrick, que começa com os macacos, né? Descobrindo como usar um osso como arma, né? E termina, né, com a IA se revoltando e tentando matar o homem e tal. E a perspectiva que o Kubrick coloca, que é genial, que ele mostra que, né, a ferramenta nos dá poder, né? Mas pode chegar um momento que a ferramenta assume o controle e a gente vai ter um problema, né? Não espero que vai chegar a esse ponto, mas o pessoal tem esse medo. Eu acho que assim, o homem controla tudo, né? Então a gente consegue criar, se a gente chegar na AGI, o homem vai conseguir ter o controle disso. Viraram pro Elon Musk e falaram assim, se você pudesse fazer uma pergunta, já viu essa? Não sei. Que seria obrigatório te responder como verdade. O que você perguntaria? Ele fala, como é que é a vida fora da simulação? Ele é meio fora da curva. Mas voltando pro nosso tema, cara, anteontem eu fui palestrar num evento de IA no Amazonas, fui de Latam, aproveitei para conectar a internet, aí no caminho eu criei um ranking de vendas, escrevi uma copy, atualizei meu livro, analisei taxa de conversão do time. Cara, assim, eu fiz umas 40 coisas num voo de 4 horas, que, sendo me lembro, eu levaria 1 mês para fazer, e sem considerar que a ferramenta de ranking que eu construí, eu precisaria gastar uns 6 meses aprendendo a programar para depois construir. Né? Mas eu acho, mano, dependendo. Né? Ainda teria que aprender back-end e front-end, né? Porque o negócio fica perfeito. Cara, Lê... E banco de dados. E banco de dados. Para quem tá ouvindo a gente agora, cara, conceitua o que é essa revolução da inteligência artificial, o que são esses LLMs e como é que o mercado de inteligência artificial está dividido. Cara, muito legal. Cara, esse mundo que a gente está vivendo agora é muito interessante, né? Porque lá em 1969, a lei de Moore falava pra gente que a inteligência artificial, não na época, né? Pelo amor de Deus. Mas que a tecnologia ia dobrar a eficiência e o preço ia se manter constante a cada 2 anos. E a gente olha que com inteligência artificial isso já não é mais verdade desde a computação quântica, mas com inteligência artificial agora isso está absurdo.
na verdade. Então, nesse momento que eu vejo essa revolução de IA, o principal ponto que eu levanto, Alex, e até complemento se você discordar de mim, é que a velocidade parou de ser um diferencial competitivo. Ela se tornou uma barreira de entrada. Então, ela separa, cara, se você vai conseguir ter sucesso rápido ou não, porque, de fato, hoje se você quer prototipar alguma coisa, igual, ontem eu vi o que o Thiago fez, sabe? A gente tem um ranking de vendas lá, por exemplo, e tava no Excel, ele voltou com, pô, muito mais bonito, cara, um front-end bonito, responsivo, entendeu? E quanto tempo que ele demorou pra fazer isso, cara? 20 minutos no máximo, tá entendendo? E hoje, quando a gente tá olhando pra esse mundo, poxa, se você quer implementar um projeto de inteligência artificial para de inovação na tua empresa, né? Coloca isso antes de 2020. O que tu ia precisar? Tu ia precisar de um squad pequeno dedicado para isso. Você ia pagar o quê? Por baixo, 60, 70 mil reais por mês para um squad pequeno como esse. Esse squad ia ficar dentro de uma esteira de desenvolvimento do teu produto, do teu projeto por pelo menos um ano. Lá a gente tá falando de, se ele deu errado, você acabou de gastar 600 mil reais, não é verdade? E sem ter certeza que ia dar certo. Sem ter certeza que ia dar certo. Não, se deu errado foi pro lixo. E hoje a possibilidade que a inteligência artificial te dá é que você consegue, você tem os famosos product builders agora, né? Cara, o cara levanta um MVP pra você em 48 horas. Tá entendendo? Em 48 horas, ele já levantou, já falou com o cliente, já tem alguém testando e quem sabe pagando por isso, em 48 horas. Então, o que eu vejo hoje, a principal diferença é essa velocidade que ela permite a gente errar. Porque você vai errar, cara. A diferença é que ela te deixa errar barato. E muito rápido, né? E muito rápido. E aí o acerto fica cada vez mais perto. Sim. Eu concordo com tudo que você falou, e se pegar as últimas semanas que aconteceu, né? Eu lembro que foi lançado num dia o K2 chinês, passou 2, 3 dias, a OpenAI lançou o 5.1, e a gente falou, nossa, o 5.1 passou o K2, né? Quando você vai lá no Artificial AI Analysis para ver o ranking das LLMs, e aí o Google falou, bom, agora é minha vez de dar a cartada, porque a Google ficou lá para trás, né? Eles ajudaram na construção do paper do Transformers, mas perderam a mão, passaram vergonha algumas vezes lá com Bard e tudo mais, mas agora eles vieram e lançaram, né, a versão de Gemini nova deles, que humilhou qualquer outra LLM, e agora a OpenAI ficou para trás. Aí eu sempre digo, né, que no mundo da IA, o mês tem 4 dias. É muito absurdo isso, né, cara? O mês tem 4 dias, não passa de 4 dias, porque se você dormir 4 dias e você acordar, mudou. E você for lá ver, você fala assim, caraca, lançou 3 LLMs novas, mudou tudo, agora é esse que tá em primeiro, porque as coisas são muito rápidas. E aí você vê ferramentas maravilhosas. Assim, eu uso muito o Cloud para fazer copy, para fazer coisas pro time de marketing, né? Escrever artigo, melhorar artigo e tal. Só que aí, cara, eu fui ver o Gemini. Não, cara, tá animal. Foda, né? Porra, mano, acho que eu vou cancelar o Cloud, Eu cara. não sei como você criou o seu rank, se foi no Logo, se foi outra solução. Foi no Logo. Olha o Gemini. Eu mostrei pra ele. Google cara, Script. não ficou bom. Não sabe? ficou tão bom? Acho que não sei se foi o brief ou o script, talvez o prompt, né? Foi a forma que cara, ele fez, sabe? o Google vai arrebentar, pode ter certeza. E tu olha assim, né, cara, que é tão complicado, porque às vezes você tem um modelo de negócio que tá tão certo em cima de uma coisa, né? E aí, de repente, o Google resolve fazer igual você. Mas aí não tem como competir, né? É absurdo, Se você parar pra analisar, assim, o Google tinha tudo pra dominar. Porque ele tinha dados, dinheiro, tecnologia, organização e tem a atenção de todo mundo, né? Quantos, sei lá, 80% do mundo usa o Google Chrome? Né? Quantos por cento do mundo usa Gmail? Então, assim, os caras têm tudo. Então, eles só perderam o time. Né? Mas agora, acho que é difícil alguém passar eles. Não, mesmo o Elon Musk com um dinheiro quase infinito. Cara, e o complicado é que eles têm muita coisa. Então, por exemplo, uma coisa que eu reclamava da Lovable, a parte gráfica deles. Então, por exemplo, eu pedia pra fazer, eu não tinha uma logo. A parte gráfica do front-end? Não, a parte gráfica eu quero dizer quando ele tinha que gerar imagem pra mim, entendeu? Não, porque assim, cara, eu tô amando o CSS. Não, eu curto pra caramba também. Mesmo, eu curto pra caramba. Tipo, tem animação. Não isso. Eu digo que quando, por exemplo, eu não tinha uma logo. Aí eu queria criar um ícone ali pra mim. Era sempre o mesmo ícone, entendeu? Ele não tinha uma criação assim. Eu falei, não, muda. A gente criou uma vez um CRM que chama Curió. E aí eu queria um passarinho, cara. Eu queria um curió, entendeu? Mas eu queria diferente e tal. Eu não conseguia, daí eu fiquei pedindo lá. Eu falei, cara, daí eu fui lá pedir, não sei o quê. Entrei no código e mudei e coloquei lá. Mas hoje, por exemplo, com essa solução que o Gemini trouxe, cara, ele tem o NanoBanana integrado. Então, o estado da arte de geração de imagem tá integrado na plataforma de Vibe Code do cara. Então, você tem que ter a porra toda ali, entendeu? E eu não sei se vocês perceberam a estratégia, né? O Google tá no mercado de IA já faz um tempo, mas ele não tinha dado a cartada final dele, na minha opinião, que é o que vai dominar o mercado. Todo mundo que tem conta Google tinha acesso a todas as ferramentas, né? Mas não tinha acesso ainda de forma
explícita como usar o Gemini ali pela sua conta. A hora que eles lançaram essa versão nova do Gemini, para todo mundo que tem conta Google paga, os caras liberaram o uso lá, assim, sem limite, com então. tudo. Então, assim, até quem pagava o OpenAI vai falar assim, poxa, mas agora eu tenho no Google aqui de graça. Irmão, é melhor e é de graça, né? Não, e também agora você olha, por exemplo, quando você vai fazer uma pesquisa, você tem o AI Mode, né? Dentro do Google já tem... Eu notei uma diferença nessas últimas 2 semanas. Que antes eu pesquisava algo no Google, ele me dava a resposta padrão que sempre deu. E aí do lado eu podia clicar em AI Mode e ver. Agora vem primeiro o AI. Agora o AI Mode vem primeiro e eles já começaram a colocar anúncio dentro do AI Mode. Exatamente. E aí o Sam Altman falou há umas semanas atrás que para 2026 o OpenAI vai ter também anúncio ali dentro. Então tem um game novo sendo feito ali dentro. É muito interessante, né? Então, mas... só pra gente avançar, só vamos conceituar o que é um LLM, quais são os modelos disponíveis e qual que é a diferença do large e do smart model quando a gente fala... Small. Cara, vamos lá. Um LLM, né? Eu acho que quando a gente tem que diferenciar o conceito de inteligência artificial, segmentar. A gente tem inteligência artificial. Dentro de inteligência artificial, a gente tem uma coisa que se chama aprendizado de máquina, que é, segundo a definição do Geoffrey Hinton, que é o padrinho da inteligência artificial, é a possibilidade que o machine learning, né, a aprendizado de máquina, é a possibilidade que a gente tem hoje de uma máquina aprender com dados, assim como o cérebro humano aprende por experiência. Isso então, basicamente, a gente, com o advento do machine learning, a gente não precisava mais escrever um fluxo ali dentro em código, a gente tinha uma máquina aprendendo e dando a resposta para a gente depois. A evolução disso foi chamada de Deep Learning, que é aprendizado profundo. O que é o aprendizado profundo? O aprendizado profundo, ele é basicamente a mesma coisa que o Machine Learning, tanto que ele está dentro dele, só que ele tem várias camadas de aprendizado. E a gente tem uma visão que a gente chama de rede neural, né? Que são basicamente neurônios se conversando. No final das contas, é tudo álgebra linear e vetorização ali dentro. Mas esse aprendizado, ele é profundo porque tem várias camadas de aprendizado ali dentro. Uma inteligência artificial generativa, que são as LLMs, né, os Large Language Models, eles ficam dentro do Deep Learning, que aí não é só a visão classificatória que a gente tinha, mas da inteligência artificial, de fato, gerando informação. Conteúdo, tokens, e tudo mais. E porque, no final das contas, ela não é inteligente, por assim dizer, né? Ela basicamente faz predições futuras baseadas em dados passados. Qual que é a diferença? É que é dado passado pra caramba, né? Ela tem muito dado passado. Por exemplo, a gente olha o GPT-1, que saiu, não sei se tu chegou a testar lá atrás, 2018. Não. Cara, o GPT-1 ele foi treinado na faixa de centenas de milhões de parâmetros. O GPT-4, que foi feito... ele vai para a base de trilhões, é estimado, né? A gente não tem o número exato de quantos, tanto que a escala agora ficou logarítmica, né? Do GPT-1 para o GPT-2, ela deu um salto de centenas de milhões de parâmetros para dezenas de bilhões, e aí depois você teve a escala ficando logarítmica, porque não tem mais tanto dado assim para a gente treinar. Sim. Então, basicamente isso. Então, uma LLM é um Large Language Model, Large Language Model, que é uma inteligência artificial generativa, que ela é feita para gerar conteúdo através disso. É isso que possibilita, por exemplo, a Prospect AI, que é o nosso produto, entender, ela processa o dado e depois ela gera a fala. E eu acho importante delimitar, né, o que é a IA tradicional, que era utilizada até então somente nas universidades para fazer predição e tudo mais, que é essa IA que a gente usa mais o Machine Learning, e a partir de 2017, com o evento dos Transformers, a gente começou a ter o conceito da LLM. Conta a história dos Transformers. Em 2017, né, grandes engenheiros e assim, estudiosos da Google escreveram um paper, né, e ali eles estavam definindo como que ia ser essa tecnologia para criar a LLM, que seria o futuro da IA generativa. Só que o Google não apostou nessa ideia. Então, muitos saíram, até o próprio Elon Musk... O motor do Translator... nasceu no Google. Então, tipo assim, alguém foi lá, né, eles foram lá e escreveram um paper, tanto que um dos caras feras voltou em outubro do ano passado para o Google, que aí deu esse boom, né? Que é um israelense, não vou lembrar o nome dele.
Mas eles tinham na palma da mão a receita para fazer LLM, que eles tinham definido o negócio, mas não investiram, talvez acharam que era muito cedo, porque falar de IA generativa até, por exemplo, 2015, era coisa de louco. As pessoas falavam assim, isso daí não existe, isso nunca vai acontecer, não tem máquina para isso. Então acho que o Google acabou falhando nesse ponto, mais ou menos igual a Kodak falhou lá atrás, né, quando criou a máquina. Que é muito parecido, né? É parecido, mas eles conseguiram correr atrás, né? E aí que se criou aí o conceito da LLM, e a OpenAI acabou saindo na frente. Hoje as pessoas acabam associando IA generativa ao OpenAI, mas isso pode mudar com esse avanço que o Google está tendo. Mas aí, respondendo até uma pergunta sua, o que são os SLMs, né? Que são os Small Language Models. São agora, vamos chamar de fine tunings às vezes, né? Podemos até falar assim, que são modelos menores, muito mais específico num determinado assunto. Então eu posso ter um SLM voltado, SLM voltado para saúde, um SLM voltado para o mercado financeiro. Posso ter até um SLM voltado somente para vendas. Ou também posso ter alguma LLM específica para algum negócio. Você pega, por exemplo, o iFood, fez recentemente um fine tuning, acho que da Kewen, para fazer toda a parte de experiência de venda, de colocar o aplicativo do iFood dentro do WhatsApp. A Magalu fez lá o AI commerce deles, mais ou menos na mesma linha, criou a própria LLM. Então esse negócio está se difundindo tão grande, tão rápido e tão grande, que hoje você acaba perdendo o controle de quantas LLMs tem sendo avaliadas, né? Então tem um site bem legal, o pessoal depois consultar, chama artificialanalysis.ai. Acho que atualmente eles estão avaliando 324 LLMs. Caralho. E dessas 324, eles mostram as principais na tela, que é o que cabe, né? E eles avaliam em 10 testes diferentes. Até vale depois talvez colocar aí na descrição, pessoal, esse site. Você consegue ver nesse índice as melhores LLMs. E hoje quem está na frente é do Google, né? O Gemini, que em segundo lugar está o 5.1. E aí, só para pontuar a cadeia de valor, tá? Assim, base, né? A galera que vem de picareta, infraestrutura, estão falando de chip, servidor, data center, né? E você pode ver que é talvez o único que esteja realmente ganhando dinheiro. Pô. Atualmente, que é a NVIDIA. Tá vendendo a pá, né? Tá vendendo a pá, né? Corrida do ouro, né? Quem vende a pá fica mais rico. Por que ele é o único que tá ganhando dinheiro? Porque todas as LLMs são deficitárias quando você olha a correlação entre infraestrutura e custo e receita gerada. É porque a demanda é muito grande, né? Então, se eu for ver a demanda das GPUs da NVIDIA, não sei quantos anos para frente os caras têm venda. E aí é muito concentrado porque as máquinas que constroem os chips, que são construídas, se não me engano, na Holanda, são super restritas, que custa $400 milhões cada máquina. E demora anos para construir uma máquina dessa. Então, a NVIDIA, na verdade, ela nem produz o chip, né? Ela só produz a placa. O chip é produzido na TSM, se não me engano. TSSM. E assim, e tem uma produção limitada. Então, alguns falam até de apagão de infraestrutura por não ter chip suficiente para montar as placas GPUs para alimentar tanta gente. Porque você pega, por exemplo, OpenAI comprando placa rodo, Google, Elon Musk, todo mundo comprando. Microsoft comprando usina nuclear. Isso. É absurdo, então, cara. assim, é absurdo. Agora a gente chegou num ponto de uma limitação física, né? É uma limitação física. Mas isso está sendo resolvido. Não sei se vocês viram. 2 semanas atrás, ou 3 semanas atrás, espaço. O primeiro data center no espaço. Mas é uma ideia ótima. Se não me engano, nasceu de uma ideia dentro do Google, e alguém conseguiu executar antes, que você coloca o data center no espaço, porque não tem calor, energia infinita. Tudo bem que você não tem latência ainda suficiente, mas você pode processar, treinar um modelo LLM lá e trazer só depois o modelo pronto, né? Você economiza energia pra caramba, água pra caramba, entendeu? Quando a gente tem a gente pega a AWS, né? E você vê lá, Ohio. Imagina como é que vai estar. Tá tudo. Então, camada de baixo, modelos, né? Aí são as empresas que treinam e mantêm modelos gerados, é o que acabamos de explicar, que são os LLMs e os multimodais. Basicamente, esses caras vão monetizar de 2 formas, através da venda de utilização da API deles, né? Que você vai pagar pelo consumo. Normalmente, a maneira como eles monetizam é por token, ou licença, né? Quando ele existe esse modelo, como, por exemplo, o ChatGPT, que você vai lá e paga um usuário, e você tem. Abaixo desses caras tem as plataformas, né? Que são os clouds, são os sites corporativos, são as lojas, são os sistemas operacionais. Depois disso, é um pouco onde está a Chatvolt, onde está a Prospect AI, que são as aplicações, né? E o mercado batizou eles carinhosamente de wrappers, né? Que são as pessoas que desenvolvem em cima dos LLMs. E lá no final dessa cadeia de valor tem o pessoal de serviços, que aí vai ser consultoria, BPO, agência, integrador, treinador, que fornece conhecimento ou a capacidade, né, de entregar. E também as aplicações são monetizadas por assinatura. O caso da própria OpenAI, da própria Prospect AI, a gente
cobra um valor por assinatura e por consumo de token. Também fala um pouco sobre o seu modelo de negócio. E o pessoal de serviço normalmente vai ser projeto, vai ser time sheet, né? Sim. A nossa plataforma ela tem hoje mais de 50 LLMs, né? E claro, a gente não cobra exatamente por token, que é um termo muito técnico para as pessoas, né? Então, só para quem não conhece, né? Token é uma forma de representar o conhecimento. Então, uma palavra representa mais ou menos um ponto alguma coisa token, quando você vai armazenar no banco vetorial, que é o banco da IA. Mas a gente cobra por créditos, né? Então, quando a pessoa assina a Chatvault AI, ele compra um plano que tem X créditos. Então, ele pode usar uma LLM mais barata, que vai consumir um crédito num contexto pequeno, até a LLM mais poderosa, com um modelo de raciocínio, que vai consumir muito crédito, e ele vai consumir desse crédito. Então, a gente coleta todas as LLMs mais importantes, coloca para o usuário poder utilizar e cobra isso por crédito. Mas a gente também tem um modelo de consultoria. Então, aquela pessoa que, poxa, entrei na plataforma, eu quero construir um negócio um pouco mais complexo, não tenho conhecimento. Precisa integrar, precisa montar uma automação, precisa montar um CRM super integrado com agente de IA, fazer um agente de IA ativo, né, de fazer um disparo e responder e tudo mais. A Chatvault também tem esse serviço através de consultoria, a gente faz isso hoje. Ano de 2025 a gente fechou com mais de 100 projetos executados, já temos mais uns 30 para 2026 para começar o ano. Pô, sensacional. Caramba. Ale, cara, explica um pouco a decisão dos LLMs que rodam por trás da Prospect AI, né? E conta um pouco aquela história de ter ido pro 5 e voltado, né? E como é que eu tomo a decisão de qual LLM eu vou utilizar? Não, fantástico. Basicamente, a inteligência artificial que a gente tem, a gente usa LLM pra caramba ali dentro da nossa aplicação, né? Até, por exemplo, uma parte de classificação de chamadas que a gente tem ali, que é bem interessante a proposta. A gente tem 3 LLMs conversando para classificar uma chamada. Então, elas têm que entrar num consenso, elas têm que concordar e daí vence o maior voto ali dentro para resolver uma questão de classificação de chamada ali dentro. Quem criou isso foi o Petro, nosso CTO, que a propósito já concordou de vir aqui. Pô, tem que gravar ano que vem. O cara pensa no cara gênio, velho. O moleque é genial, cara. Sim, ele criou... Eu brinquei com o Thiago, eu cheguei ali, eu conheci o moleque, ele tinha criado 3 startups nos últimos... Tem quantos anos ele? 8 meses, entendeu? Não, tá louco. É gênio mesmo. Caramba. Ele tem 20 e pouco, né? Não, 23. eu acho que eu tenho 28. Não, tá louco. Eu acho que eu tenho 28, o Petro tem 26 ou 27. Eu acho. Novo. Não, você tem uma ideia, cara, ele... Só fora da curva. Um adendo sobre um negócio engraçado, né? Que o Petro, ele é sócio da Growth e é ele que fez a parte de onboarding ali. Cara, ele vai dar risada quando escutar. Ele fez a parte de onboarding ali dos colaboradores, a parte de segurança da informação, etc, né? Aí eu fui lá pro Rio de Janeiro conhecer ele. Eu fiz eu falei, cara, vamos ficar presencial, conversando lá. Então a gente tem uma integração maneira, a gente foi lá. Aí ele, você já viu o vídeo de segurança de dados e tal, que tem que ver no onboard? Eu que fiz e tal. Daí eu falei, não vi não. E a gente lá, fazendo o roadmap, cara, priorizando o negócio, a gente tava numa imersão, já tava, sei lá, 12 horas junto. Aí ele viu, é bem importante pra tu ver, tá? Aí eu falei, Petro, não vou assistir. Aí ele falou, cara, realmente, eu realmente acho que você tinha que assistir. Aí eu falei, irmão, não sou bobo, né? Eu falei, Petro, desculpa, eu não vou assistir. Aí ele falou, qual que é teu e-mail pessoal? Aí eu falei pra ele, né? Aí ele pegou o computador e ele digitou. Tá aí ele fez assim, essa aqui que é a tua senha? Aí eu falei, dele, então tu tem que assistir. Aí, cara, eu falei, então tá, me manda esse link aí, cara. Vou começar a assistir agora. Aí ele me zoou aqui desses dias atrás, a gente tava pra fazer um benchmark numa plataforma. Aí ele falou pra mim assim, eu falei, faz o seguinte, pega a minha senha e usa, eu te passo. Ele, é aquela mesma? Daí eu falei, dele, então não precisa. Toma cuidado, hein, cara. O cara me zoou, mano. Aquele dinheiro que você guarda lá nos Estados Unidos, talvez o cara já tenha acesso, hein? Então, cara, a gente usa LLM pra caramba lá, né? Então, esse é um exemplo que eu gostei muito, é como se fosse um comitê decidindo o que vai ser classificado ali, porque é uma classificação bem importante para o nosso processo. E a gente é agnóstico ao modelo de inteligência artificial, né? Então, a gente basicamente vê o que melhor performa. Um benchmark que a gente usa hoje ali na Growth Machine é um benchmark da Berkeley de Function Calling, que é basicamente a diferença de um agente de inteligência artificial para o ChatGPT que talvez tu use na sua casa hoje, é que o agente de inteligência artificial, ele toma decisões autônomas, e não só toma decisões autônomas, como ele age fora do ambiente que ele tá ali, né? Quer dizer que ele tem acesso a ferramentas, e dentro dessas tomadas de decisão dele, uma das tomadas de decisão pode ser ativar ferramentas para atuar no mundo que você colocou ele ali. O benchmark que a gente usa da Berkeley, por exemplo, ele é sobre function calling, que é sobre ativação de ferramentas. Então, a gente tenta encontrar o melhor modelo
para aquilo que a gente precisa, né? Por exemplo, o GPT-5 saiu ali dentro, a gente teve um benchmark de function calling, que ele estava muito bem ranqueado, não sei se você estava acompanhando. Eu vejo isso. pelo Artificial Analysis, esse também tem uma análise lá disso. Então, ele tava muito bem ranqueado, e a gente falou, cara, vamos trocar. A gente trocou, testou na nossa operação, no nosso programa beta, trocou. Só que, cara, ele veio extremamente literal. Então, dentro ali, o nosso usuário, ele pode setar algumas perguntas, né? Uhum. De qualificação. E dentro dessas perguntas de qualificação, ele falava assim, pronto, vamos para a pergunta de qualificação número 1. Aí ele começava a falar, a gente falou, não, dá rollback nessa desgraça, não tem como. O OpenAI sempre dá uma enroscadinha no começo, não sei se é o último, não esse lançamento, o anterior, o pessoal do Copilot da Microsoft passou vergonha, ao ponto que o pessoal tava reclamando pra caramba, tanto que depois o Copilot mudou pro Cloud, né? Mas a OpenAI, ela sempre, ela vai... Na minha opinião, pelo lançamento dos outros. Se um chinês lança alguma coisa, os caras empacota, vai lá e lança, mas às vezes não tá validado, e aí passa um pouquinho de vergonha em situações iguais a essa. Que às vezes eles não é a primeira vez. Eles erram, sei lá, no tamanho, sabe, no trade-off do tamanho do modelo pelo que ele realmente entrega e a latência dele? Eu vou dar um exemplo, né? A gente tava falando, o que até que o Thiago perguntou, a gente acabou não respondendo, né? Qual que é a diferença do modelo large pro modelo small? Cara, é literalmente o tamanho de parâmetros que ele é treinado em cima, né? Sim. Que ele utiliza ali para te responder alguma coisa e tudo mais. Então, você vai usar o large, o que você ganha? Ele vai ser mais inteligente. E genérico, né? E genérico. E o small não. E o small não, ele vai ser mais específico. Só que ele vai ter menos conhecimento do que o outro. Onde que você ganha? O small é mais rápido, o outro é mais devagar. E assim você vai indo. Então, eu sinto que, cara, o trade-off que a OpenAI traz, às vezes, por exemplo, trouxe o 5, né? Bicho, ele ficou muito mais lento do que o 4, do que a última versão do 4. Só que então a latência foi absurdamente diferente. E em contrapartida... Então, o custo também estava muito alto. Estava muito alto. E em contrapartida, eu não senti uma melhoria tão grande em questão de acurácia e conhecimento nas classificações, entendeu? Então, basicamente, o que a gente faz é isso. A gente olha o Petro olha bastante para os benchmarks de function calling ali da Berkeley, por exemplo. A gente tem bastante decisão em cima disso. Para os meus agentes e o que eu uso para discutir também com o nosso time técnico ali dentro é o LiveBench. LiveBench.ai, que é outro benchmark de LLM que leva em consideração alguns outros parâmetros. Agora, Alexandre, me ajuda a conceituar para a galera que está ouvindo a gente. Sou um empresário. Onde que está a oportunidade para o meu negócio? Eu vou criar um negócio com AI, eu vou otimizar a minha operação com AI. Onde é que você vê que estão as maiores oportunidades? Na verdade, a oportunidade ela existe na solução de um problema. Né? Tem até um livro muito importante do Uri Levine, que é Apaixone-se pelo problema, não pela solução. Muitas vezes os clientes chegam para nós no hype de implementar um agente de IA ou de implementar IA. E não sabe nem para que raios ele quer isso. Ele não sabe o que vai resolver, mas ele quer ter para poder dizer para o sócio ou para atender um diretor da empresa que falou que tem que ter. Então eu acho que assim, a oportunidade está em qualquer lugar que você conseguir identificar um problema a ser resolvido. Às vezes, dependendo do problema que você está resolvendo, você cria um novo negócio, você cria uma startup. Né? A gente teve um caso que a gente fez na área da saúde, junto com duas pessoas, que é a Tia Beth. A gente identificou uma dor, um problema, criamos um agente de IA que virou uma startup. Mas dentro das empresas, Thiago, eu vejo que tem muita oportunidade que as pessoas às vezes não enxergam. Ou quando enxergam, elas tentam valorizar qualquer oportunidade para ser aquela que tem que ser atacada. E a gente vai num caminho diferente. Fala assim, não, pessoal, vamos fazer uma matriz de avaliação aqui e entender qual que é a fruta baixa que a gente tem que pegar. Qual a fruta baixa que a gente tem que entregar resultado, implementar um primeiro projeto, gerar o conhecimento, gerar a literacia dentro da empresa para eles entenderem o que é o agente de IA. Muitas pessoas vêm ter aquela visão, não, eu vou botar um agente de IA e ele vai fazer tudo sozinho. Aí, primeiro erro, né? Tem que ter sempre o humano no loop. A gente até brinca que tem que ter o supervisor de IA, né? Não que você precisa ficar ali 24 horas, né? Vamos deixar claro, pessoal, não é ficar ali 24 horas em cima do agente de IA, mas é de vez em quando, revisando um atendimento, vendo o que caiu para atendimento humano, como que o humano atendeu, por que caiu para atendimento humano, o que dá para automatizar. Mas eu diria que qualquer empresário que está nos ouvindo aqui, ele tem que pensar o seguinte, o que na minha empresa tem alto volume de repetição, é um trabalho cansativo para os humanos fazerem e eu tenho basicamente alguma informação digitalizada na empresa, seja um sistema, seja uma API, que eu possa pegar esse processo, redesenhar ele pensando em IA e automatizar. E vamos falar de coisa básica, né? Atendimento, agendamento de consulta, suporte, abertura de ticket, né? Tirar dúvidas sobre o processo das empresas, processo de cobrança, reserva em hotel. Poxa, tudo isso dá para fazer. Então você pega, a gente tem muitos clientes, muitas clínicas e franquias na área da saúde.
depois que a gente implementou agentes de IA em redes de franquias, os próprios donos falam assim, poxa, eu não imaginava que as pessoas iam agendar consulta de sábado e domingo de madrugada. Porque o cara procura um atendimento, vê um agente de IA de domingo, 5 horas da manhã, ele marca uma consulta para ir no dentista, resolver um problema lá no hospital odontológico, às 8 horas da manhã. E quem não tem agente de IA hoje perde essa oportunidade. Então hoje, grande parte dos nossos clientes empresários, eles estão resolvendo esses problemas que estão ali atrapalhando, às vezes deixando dinheiro na mesa e conseguem resolver. E você vê que é muito mais um ganho incremental que ele está tendo, um ganho operacional. É um ganho operacional e muitas vezes é deixar não deixar o dinheiro na mesa, né? A gente pega muitos casos de clientes que falam, poxa, mas eu tenho um volume gigante de atendimento, a minha equipe não dá conta, quando a gente vai falar com o lead, quando vai falar com o cliente, o cara não quer mais o produto. Então aí que a IA entra, né? Porque ela vai trabalhar 24/7, não importa se é uma pessoa ou 50 mil pessoas, vai dar resultado. A gente tem um case bem legal que a gente fez para um resort, onde no ano passado ele estava tendo problema em épocas de férias e de Black Friday, porque tinha um volume enorme para ser atendido, não conseguia fazer todas as cotações, não conseguiam fazer as reservas, as vendas, e a gente foi lá e implementou um agente de IA. Esse agente de IA faz o processo completo, cotação, tirar dúvidas, pré-reserva e reserva, e aí 2 semanas depois que a gente fez o Go Live, né, entrou em produção, o dono desse resort contratou um grande influencer e conseguiu 6.600.000 visualizações numa única postagem desse influencer. O que aconteceu? 5.000 atendimentos no dia, 700, 800 pessoas simultaneamente. Eu tenho um influencer bom na minha empresa. O que acontece? Com isso, não tem como uma equipe humana atender só a gente de IA. Então, acho que são essas oportunidades que quem está nos ouvindo consegue entender. Poxa, então é aí que eu tenho que pensar. É como escalar a minha empresa sem aumentar headcount, sem aumentar custo, usando IA generativa para resolver problema, que esse é o ponto principal. A gente fechou um contrato no dia 30, né, que foi com a Pátria, né, que é uma empresa que dá consultoria na ponta de você pegar a cidadania italiana. E eles já tinham um programa de publicidade fechado, se não me engano, eu acho que era Jovem Pan, né? Era. E eles não tinham braço suficiente para atender, né? E aí eles fecharam com a gente no dia 30, falando, ó, dia 1... ou a gente tem que estar de pé, né? Eu não sei como é que o pessoal fez, Cara, mas eu sei que... A galera é muito boa de implementação. Lá virou noite, né? Virou noite. Terminou de implementar. E a gente falou, cara, o Gabriel falou, né? Falou, cara, se você fechar hoje ele fica pronto. A galera terminou no dia, cara. E aí saiu a campanha e em 24 horas ele teve mais de 200 agendamentos, já tem mais de 300. Não foi 24, foi na primeira hora. Se não tivesse a gente de IA, não tinha como fazer. Não tinha ia deixar dinheiro na mesa. E o que ele fez? Ele pegou o time de vendas, botou de 7 da manhã às 11 da noite e o time não deu conta. Tipo assim, já começou a alongar o ciclo de agendamento e essa é isso que a IA faz, né? É a escala, né? Porque você pode investir em marketing sem mais o medo de não ter como atender a demanda, né? Então, e outra, hoje, usar a IA generativa, né? Para quem os empresários estão nos ouvindo, hoje ele é um diferencial. Né? Se você põe na sua empresa é um diferencial, mas daqui a um ano não vai ser commodity, todo mundo vai ter. Então quem sair na frente, implementa melhor o processo, redesenha melhor o processo, põe a gente já nos processos chaves e depois vai implementando em outras áreas da empresa para ganhar escala, velocidade, sem ter que aumentar custo com headcount, por exemplo. Alex, Fala, pode falar. Eu tenho uma pergunta para te fazer, né? Que você implementou inteligência artificial em, esse ano, mais de 100 empresas de uma maneira muito consultiva, na verdade. Eu tenho observado um padrão, não só das pessoas que dão errado, mas as que eu sempre... A última vez que eu tava aqui com o Thiago e com o Alexandre, tu viu que eu só chamo gente com nome parecido com o meu? Vamos ferrar. Por ordem alfabética. Exatamente. Próximo, Breno vai ser o... Cara, e aí a gente falou muito sobre padrões de fracasso, né? Que é esse, cara, ver com a bala de prata, ter as pessoas erradas, principalmente no nosso modelo de negócio, né? Ter a pessoa errada na ponta, isso complica também. Se esses 200 e poucos agendamentos não tiver um bom closer no final, vai virar nada, né? E esses padrões para dar errado. Mas, cara, eu tenho visto um padrão de sucesso também. E eu queria saber se você concorda comigo. Eu dividi isso daí em 3 ondas. Se o cara vai em baby steps, assim, sabe? A primeira onda, ganhando eficiência e reduzindo custo, né? Que é o que você falou, cara. Abertura de ticket... Né? Você tem o Frank, por exemplo, na tua empresa que resolve... A gente tem a Maia na Growth, que resolve o quê? 80% dos tickets. Atendimentos entendeu? Técnicos, então, em qualquer idioma, inclusive. E tá vendo? Então isso é o quê? É ganho de eficiência e redução de custos. Você tinha alguns atendentes ali dentro, 80% dos tickets foi para ele, beleza. Eu vejo uma segunda onda, que é onde a gente tenta ajudar e atuar como Growth Machine dentro dos nossos clientes, que é basicamente a melhoria no output. Então, ele já passou dessa primeira parte de ganho de eficiência, né? Que é algumas consultorias que ele fez. E essa segunda onda é de melhoria do output.
Então, o que a gente quer fazer? Cara, a gente consegue ter na nossa operação, em questão de ligação simultâneas, então se eu pego o SDR pela IA, eu consigo ter até 30 agentes de IA trabalhando de forma... Não são ligações simultâneas que um faz. Eu consigo ter 30 agentes simultâneos por operação ligando para esses prospects da nossa SDR hoje e aumentando essa capacidade caso os clientes peçam, né? E esse é o segundo, que é uma melhoria de output. E aí tem uma terceira, que é bem complicado de você chegar, que é uma mudança do negócio, uma transformação absurda ali dentro. Só que o que eu vejo? Eu vejo que o cara que dá errado, principalmente nessa onda, né, que hoje em dia, cara, se você vender qualquer coisa .ai, é igual você vender calça jeans, assim, todo mundo quer comprar e é fácil. Então, esse hype que esconde um problema, às vezes o cara, ele nem resolveu a parte de eficiência dele, e ele tá querendo ir ou lá pro final da segunda onda, que é a melhoria de um output que ele quer, então eu quero melhorar meu faturamento, entendeu? Ou ele quer ir direto pra transformar o negócio dele como um todo. E aí ele se fode. Pô, desculpa. Não, que isso. E daí ele se complica na vida. Qual que é a tua experiência com isso? Você tende a concordar com essa visão? Você vê o povo pulando etapa? Eu vejo, sim. Muitas vezes os empresários, eles enxergam, só pelo fato de você falar o nome IA, ele imagina que tem que fazer tudo sozinho, tem que fazer umas coisas absurdas. Assim, olha, não tem tecnologia para isso ainda. Você tem que trazer o cliente para a realidade. Fala assim, não, vamos botar o pezinho no chão ainda que não tem isso que você está imaginando, né? Mas muitas vezes acontece também, às vezes o cliente, ele quer que o modelo de atendimento seja tão do jeito que ele está definindo, que fica um processo engessado e aí depois não tem sucesso. Mas também tem aquelas pessoas que querem dar um salto maior do que a empresa tem condições, porque não tem API disponível, não tem um processo definido, só que ele não quer parar e fazer a lição de casa de reescrever aquele processo com IA para ter a implementação. Então, assim, é difícil, às vezes, você falar para o empresário, olha, você tem que reescrever esse processo, não tem que implementar isso, tem que implementar aquilo, para depois você ter o agente de IA. Porque muitos não enxergam que o papel do agente IA, na verdade, é substituir o atendimento humano. Só que ele, para poder tomar ações, ele precisa das APIs, que a gente estava falando um pouquinho antes lá, das function calls. E eu preciso, eu vou salvar um dado no CRM. Então tá bom, então esse CRM precisa ter uma API. Aí eu vou buscar um dado de cadastro do cliente lá no sistema, então precisa ter uma API. E às vezes os empresários não entendem isso. E aí eles querem fazer um projeto super complexo, mas não tem as ferramentas para você fazer um agente de IA redondo para aquilo. Então tem todos os tipos de cenário que acontece com a gente e a gente tem um trabalho muito grande de, na questão comercial, alinhar a expectativa. Olha, o que você tem de problema dentro de cama é esse, a gente acaba dando uma consultoria, faz um assessment para ele, seu problema é esse. A nossa proposta é fazer isso daqui com o que você tem hoje. Vamos pegar a fruta baixa, começar a gerar resultado, né? Já trazer uma certa economia, trazer um resultado. A hora que você implementar esse sistema e esse outro sistema e os dois tiverem API, a gente dá mais um passo. Mas eu queria fazer um contato ativo. Tá bom, mas você tem a ponta de entrada? Não, não tem. Falei, então não tem como a gente fazer. Então a gente vai aos poucos, né? Mas a gente sempre tenta, às vezes o cliente chega com 10 projetos. Eu falo, cara, não vamos fazer 10 projetos. Vamos escolher um que é de grande impacto, baixo custo e facilidade de implementar. É realmente aquela matriz de classificação mesmo. É um RISE que você faz ali com o cara. Implementou esse, aí o cara já vem com o segundo projeto, mas aí o cara já tá mais maduro. Aí o cara já tem uma realidade do que é possível e do que não é possível fazer. Aí o cara aterriza e fala assim, pô, legal, tô começando a ter resultado. Aí eu tô pegando as pessoas que faziam esse atendimento, eu tô requalificando ela para outras áreas, né? E aí você começa a ver a mudança. E aí tem muito a questão do gerenciamento da mudança, que às vezes a empresa não tem. Se a empresa ela não tem uma boa estrutura de RH, ela acaba tendo esses problemas na implementação. Às vezes a pessoa tentando boicotar, a pessoa com medo de perder o emprego para IA, então acontece de tudo. E às vezes vem uns negócios tão fora de escopo, né? Cara, você foi salvo de um negócio que eu nunca te contei. Depois eu te conto. com o Schubert, aqui, o nosso amigo em comum lá, que é um grande amigo meu, que foi um dos primeiros clientes teus, né? Que a gente até comentou agora há pouco. Daí uma vez eu tava ali no Oscar Freire tomando café e tinha um senhor do meu lado, lá dos seus 70 e lá vai pedrada antes. E aí eu tava conversando com um amigo meu. E esse cara falou pra mim, ele falou, desculpa interromper, assim, não pude deixar de ouvir. Você trabalha com inteligência artificial? Aí eu falei, sim. Ele falou, quanto tempo tá? Eu falei, cara, assim, vai dar uns 10 anos já. Eu comecei novinho e tal, a gente começou a conversar, né? A maior simpatia do mundo. Aí ele contou da empresa dele, que é uma empresa bem grande aqui no Brasil. A propósito, ele é a terceira geração da gestão da empresa da família, né? E ele falou, eu tô saindo da empresa, logo me aposento, eu quero deixar um último marco na minha empresa, que é a inteligência artificial. Aí eu falei, pô, legal, né? Aí eu já imagino, mas continua. Aí eu falei, o que você quer fazer? Aí ele, não, o que dá pra fazer? Eu falei, bastante coisa, né? Aí ele já falou, sabia que ia ser isso. Aí ele falou assim, não, mas eu tô disposto a pagar. Eu falei, graças a Deus, de graça eu não vou lhe fazer, né? Aí, cara, a gente começou a conversar. E aí eu tive várias conversas com ele, levei até para uns cursos que a gente tinha parceria na época, pra ele ter uma literacia, mesmo não sabia o que tava fazendo.
E daí chegou ao ponto dele falar assim, falei, o que você quer? Ele falou, ele ficou bravo comigo, ele falou, você que tem que me dizer. Aí eu passei ele pro Schubert, né? E aí provavelmente o Matheus ia passar pra você também. Só que morreu, só que acabou ali. Que daí o cara ficou nessa, falou, cara, você que tem que me dizer. E o cara brabo com a gente, cara. Eu falei, cara, isso daí vira um escopo infinito. Na Não, verdade, não- sem pé nem cabeça. Não. Aí não resolve problema nenhum. De ninguém, né? É todo mundo Mas assim, cara, descontente. eu sinto, né, pegando lá aquele estudo do MIT que fala que 95% dos projetos de AI no mundo fracassaram em 2025, os caras gastaram mais de 30 bilhões de dólares. Eu vejo muito assim, né, uma das dificuldades que a gente tem é uma coisa que a gente vai ter que aprender a fazer, principalmente em contas maiores. Dificilmente eles contratam direto para a operação, né? Eles contratam para um modelo de POC, para um modelo de curva de aprendizado. Só que essa migração, né, como a gente, por exemplo, está lá naquela grande empresa de investimento, essa migração desse experimento que ele está fazendo para ir para a produção é uma coisa que os caras ficam inseguros, porque né, é um negócio disruptivo, é um negócio né, que tem risco, como qualquer coisa. Então, aqui tem um primeiro desafio. Então, o primeiro motivo do fracasso é esse. Né? As pessoas começam um projeto com um conceito de POC, mas sem uma definição clara do que espera como métrica ou que momento ele viraria efetivamente para a produção. O segundo ponto que a gente vê é o que você já falou, né? É a pessoa querer que a IA resolva um problema que está anterior a ela, que é processo, né? O processo ou estratégia. Então não adianta, se você tem a gente vende uma IA que ajuda a qualificar. Se você não sabe quem é teu cliente, como é que a IA vai qualificar? Nem tu sabe, na verdade, nem você sabe. A IA não tem bola de cristal ainda, né? Pois é. Então, eu sinto que assim, o grande desafio para as empresas conseguirem ter mais valor é esse. E aí, como é que foi a jornada da Growth nisso, né? Lá atrás, cara, mais ou menos uns 2 anos atrás, a gente começou a discutir, a gente vendia consultoria de vendas, e a gente começou a discutir, cara, porra, por que a gente não bota uma IA para ajudar a gente a montar os nossos modelos? Porque a gente, sei lá, tem 50 mil modelos, 30 mil planilha. E a gente contratou uma fábrica de software que gerou né, o primeiro design sprint do que seria o Station IA, o Growth Station. Que ano que era isso? 23, Cara, isso 4? 21 para 22. 22 saiu, assim, né? O Station IA, que era basicamente uma intranet que gerenciava as nossas planilhas. Nesse momento, a gente chegou o Petro e a gente começou a criar uma IA que produziria as nossas planilhas através de formulários e tal, e aí saiu né, o Station AI, que é o nosso software de construção de processo de venda. Inclusive, você que está ouvindo esse podcast, cara, como é que eu monto o processo de venda? Vamos deixar o link aqui na descrição. O pessoal da edição coloca um QR Code para quem quiser criar uma conta. Então, você cria uma conta no Station AI, você ganha 4 créditos, vai montar teus templates, teu roteiro de ligação, tudo que você precisa. Lá na frente, a gente falou, velho, precisamos ter o nosso software de ligação, que é o principal produto que os nossos clientes utilizam. A gente tinha um fornecedor parceiro, criamos o nosso próprio e nasceu o Growth Station, que é o nosso Sales Engagement, que vai junto com o nosso modelo de acompanhamento. Olhando os dados do Sales Engagement, a gente via que operações assim começavam a rampar, do nada, caía absurdamente a produtividade. Aí a gente entrava em contato, o que aconteceu? Pô, o SDR pediu demissão. Aí daqui a pouco olhava a outra, rampando, mesma coisa. E aí, eu falei, cara, esse negócio de IA tá bombando, fui atrás de uma empresa, achei uma startup que tinha um modelo de IA, cara, o fundador, que era o cara que provavelmente fazia o negócio acontecer muito bom, ele tinha um sócio investidor, que era meio que o ex-patrão dele, cara ruim de roda, né, quis cobrar da gente a POC. Eu falei, irmão, você tem noção de que se eu fizer um story citando vocês, da noite pro dia vai ter 100 negros se cadastrando aí? Não, mas tem que pagar, que sei lá o quê. Falei, cara, beleza, vamos, eu pago, não tem problema. Aí, quando eu fui ver o contrato, multa de fidelização de 12 meses. Eu falei, irmão, você quer fazer uma parceria comigo com uma multa de 12 meses? Tu quer que a gente case antes de namorar? No mundo da IA, com fidelização, não rola muito certo. E aí, né, difícil, né, cara? Aí ele meio que brigou comigo e tal. Eu falei, Petro, cara, mano, olha, sem querer desmerecer os caras, mas eu acho que você consegue fazer alguma coisa parecida. Aí o Petro começou a fuçar, cara, sei lá, em 15 dias. Ele já tava com alguma coisa, dali 30 dias o produto tava pronto, lançamos pro mercado, foi uma explosão. No mundo da IA hoje é muito rápido, né? Você consegue preparar, testar, validar, se errar também faz de novo, é muito rápido, né? Mas eu acho que o problema que a gente já tem nessa visão de POC que você tá falando aí, Thiago, e que não sei se tende a melhorar, pra ser sincero, porque o que aconteceu? A barreira de entrada hoje, ela é muito baixa. Então, na Prompt Society, lá, minha comunidade IA, a gente tá com 1.000 alunos agora. Você palestrou lá quando tinha 20. Foi no comecinho. Eu ajudei a cortar o primeiro mato lá. O primeiro mato. Então, lá, por exemplo, cara, quando o cara entra na plataforma, ele vai lá em qualquer template que a gente tenha de agente, ele vai clicar na Chatvolt,
Cara, eu tive um menino de 15 anos que ele conseguiu criar o primeiro agente dele e gerar valor pro negócio do pai dele lá dentro, entendeu? Então a barreira de entrada é muito baixa. O que acontece? A pessoa faz pro próprio negócio, né? Não um menino de 15 anos, vamos pegar um cara mais velho. O cara lá, empreendedor, ele faz pro próprio negócio. Aí ele olha esse troço e ele fala assim, bicho, isso daqui é fácil pra caralho de fazer, porque a plataforma lá faz tudo por você. Pô, se você quer fazer o onboarding usando o ZAPI, cara, ele fala, clica aqui, clica lá, em 3 pontos você tá com ela no teu WhatsApp. A gente tem um agente de IA que cria prompt, né? Tá vendo? Então, assim, é muito fácil, cara. A barreira de entrada ficou muito baixa. Aí, o que a fantástica mente brilhante da pessoa fala? Fala, pô, é fácil pra caralho. E eu conheço muitos empresários que também vão querer isso daí. Eu vou começar a vender. Aí, o bicho faz o quê? Ele abre uma agência de IA, né? Afinal de contas, nos últimos 2 anos, de 2023 para 2025, a profissão que mais nasceu no mundo foi a conversão de especialistas de marketing para especialistas de inteligência artificial, entendeu? É a profissão que mais cresce no Brasil e no mundo, é o especialista de tráfego que saiu, gestor de tráfego foi pro mundo da IA também. Exatamente. Só o que mais tem é especialista de inteligência artificial agora. E aí, cara, o que acontece? Esse cara, em 2 meses, ele perde os clientes dele, porque ele faz muita merda, ele faz muita cagada, entendeu? E aí, esse cara que ele fez besteira lá atrás, ele vem pra gente depois. Só que, cara, ele vem gato escaldado, entendeu? Ele já tomou... ele já perdeu muito dinheiro colocando num cara ruim e tal. Então, agora, irmão, ele quer fazer todas as possíveis testes de loucura e alucinações que ele pode fazer. Então, por exemplo, cara, se você escutar algumas calls da nossa IA com um cliente que tá tentando fazer teste de loucura, você vai dar risada, assim, entendeu? Fala besteira. Não, fala besteira, canta a IA... Entendeu? Fala. Isso a gente já viu também acontecer com a nossa. O maluco cantando aí. E o cliente, entendeu? Fazendo até. Na startup que eu tinha, tinha cara tentando. A gente tinha uma solução que vendia. Que qualificava lead para venda de telefone. De um pequeno varejista. Cara, os caras mandavam pra mim, Alexandre, isso daqui não funciona assim. Eu falei, por que, irmão? Pô, porque eu tô perguntando aqui pra ela se ela aceita trocar o iPhone que eu tenho em 3 vacas e um camelo, e ela continua a conversa, eu quero que ela pare. Mas ela não tava negociando vaca e camelo com o cara, entendeu? Mas o cara fazendo teste de loucura. Então, quando a gente vai pra uma POC, cara, às vezes o ambiente que, por conta de métricas acionáveis, o ambiente que o nosso cliente tende a colocar a nossa inteligência artificial é um ambiente tão hostil e que não vai ter como ela andar bem, entendeu? E às vezes o cara acaba perdendo uma possibilidade de ajuda gigantesca no negócio dele, porque ele ficou 1 mês fazendo teste de loucura com o negócio. Então, mas por que isso? Porque, cara, desde 2023 tem muita gente fazendo merda, entendeu? Na verdade, em todos os mercados, assim, eu vim do mercado financeiro, né? A gente teve uma empresa com regulamentação na PMEC, CVM e tudo mais, e a gente vivia no mundo de renda variável, onde tinha muita gente vendendo sonho, né? E a gente sempre se manteve fiel ao nosso propósito, mas tinha muito picareta. E no mundo da IA também tem muito picareta. Igual você sempre vê, tem bons advogados, tem advogado ruim, tem picareta em tudo que é lugar. E aí a gente tem que se diferenciar realmente fazendo um bom serviço, e aí os nossos clientes nos indicando, né? Que é o que a gente acabou fazendo. A gente acaba fazendo pouquíssima divulgação, marketing, e a gente prefere crescer da forma orgânica, os clientes indicando, porque realmente eu vejo muitos clientes que chegam assustados porque tomaram golpe, ou porque pagaram e não receberam e tudo mais. E aí você tem que, sabe, baixar a guarda do cara, explicar, ganhar a confiança do cara para depois conseguir vender o projeto. Mas tem muita gente no mercado machucada mesmo, de gente que sacaneou. E eu senti também isso, assim, no início, né, quando a gente começou a trazer leads e tal pra IA, a galera vinha, né, tipo, cara, quero rápido, pouquíssima objeção, queria pra ontem, ciclo de venda muito curto. Agora a gente tá numa nova fase, o cara já passou por alguém que prometeu alguma coisa, que não funcionou muito bem, e é o que vocês falaram, né, você vai lembrar disso, você era muito novo. No ano 2000, quando começou a surgir o site, que tinha Dreamweaver e tal, o cara ficava na dúvida se ele contratava uma agência ou o sobrinho dele, entendeu? Né? E aí tinha a história pago, né? que os caras contratavam o sobrinho, o site ficava uma bosta, né? Não, mas aí a agência, por exemplo, ia fazer um site e cobrava, sei lá, R$5.000. Aí o cara falou, não, meu sobrinho vai fazer por 1.000. Porra. Né? Então, porra, vai lá, cara, faz com o teu sobrinho. Vamos ver se vai dar resultado. Então, e o agente IA tá mais ou menos acontecendo a mesma coisa, né? Então tem muita gente, muito pirata nesse meio. E foi por isso que a gente resolveu entrar na parte de consultoria, porque a gente tinha muitas situações de clientes usando e de agências usando, mas não usava da forma correta. Não fazia a correta integração, não validava, simplesmente entregava para o cliente, não validava. Assim, a gente precisa fazer bem feito,
porque senão a gente não vai conseguir crescer no mercado. E aí a gente falou assim, não, vamos fazer boas implementações para virar cases de sucesso, e aí esses clientes vão trazer outros clientes. E aí foi aí que a gente conseguiu, assim, a gente cresceu muito na hora que a gente resolveu arregaçar as mangas e fazer a parte de consultoria, porque antes a gente queria ser só SaaS, mas não teve jeito, a gente teve que colocar a mão na massa e ajudar os clientes. E aí acho que foi um grande divisor de águas. E assim, no Brasil, lá nos Estados Unidos, você vê muita galera falando sobre PLG, né, crescimento orientado a produto, trial, né? Cara, Brasil, a realidade é que o nível de educação das pessoas é muito baixo. Né? E as pessoas querem tudo imediato também. Então, cara, tem que ter uma camada de serviço. Eu acho que essa é até um dos bloqueios, porque quando a gente fala sobre... E aí, para quem vai empreender com produto de IA, né? Se eu for pensar em diferencial competitivo que a Prospect AI tem, e até vocês, assim, cara, são baixíssimos bloqueios que a gente consegue construir. Em Né? termos de tecnologia, né? Em termos de... Quando você olha de serviço, a gente consegue se posicionar, né? Porque tem tanta gente ruim que aí você vai, empresta um bom serviço, dá um bom suporte, você encanta o cliente. Porque eu sempre falo para a minha equipe que a gente não é uma empresa de tecnologia, a gente é uma empresa de pessoas que entregam tecnologia. E a gente não vende um serviço, a gente entrega uma experiência resolvendo o problema do cliente. Então, se a gente conseguir entregar uma experiência positiva, aí a gente tem um diferencial. Aí a gente usa a tecnologia para isso. Eu concordo com você. Eu acho que bastante o nosso, Thiago, é o ecossistema, entendeu? Então, o que eu converso com os clientes bastante é que, falam assim, cara, você tem várias formas que a Growth pode te ajudar, né? A gente tem serviço, educação e ferramenta. Então, se você tem um problema com tecnologia, pode ser um problema. Você pode ter um problema com processo ou com problema com pessoas, né? Sim. Se você tem um problema... Pô, o meu closer é ruim. Pô, toma ali imersão de closer, né? Se o meu processo não funciona, a gente fala, cara... Às vezes eu pego ali, cara... o Thiago até brinca, né? Ele fala, cara, parece que o cara pegou todo o dinheiro que ele tinha e comprou uma Ferrari. Ele falou, agora coloca a gasolina. Ele falou, o dinheiro pra gasolina acabou. O que eu tenho aqui, eu posso... Posso mijar no tanque. Eu posso mijar no tanque, entendeu? Aí ele vai lá e mija no tanque. Daí ele me liga. Ele falou, porra, mijei no tanque aqui e não tá andando essa Ferrari. Deu problema no motor. Aí eu falo, meu irmão, né? Então a gente fala, cara, calma aí, vamos dar um passo atrás. Vem aqui uma cadeira do nosso programa de expansão comercial. Aí, cara, o cara vai, ele vê que a máquina de vendas dele tá toda cagada, aí ele arruma. Então, e aí a IA consegue andar, entendeu? Então eu acho que um diferencial que a gente tem é que a gente tem um ecossistema muito forte para vendas e a gente tem uma IA para vendas, entendeu? Então esse ecossistema eu acho que é uma fortaleza muito boa, assim. Agora, assim, cara, uma coisa que eu acho que pode gerar muito valor para quem tá ouvindo a gente é pensar, assim, nas habilidades, né? Tipo, cara, a Fundação Mundial do Trabalho fala que 80% das funções existentes no mundo deixarão de existir nos próximos 5 anos, né? Cara, a molecada que vai fazer faculdade vai ser uma loucura, né? Porque, por exemplo, o radiologista, cara, é um negócio que, velho, se você pegar o teu raio-x e fizer upload dentro do ChatGPT, ele já vai ter uma capacidade de análise e predição muito melhor do que qualquer. Essa foi a primeira previsão apocalíptica do Geoffrey Hinton, que é o padrinho de inteligência artificial. Ele falou exatamente isso. Ele falou, cara, só que ele falou, se eu não me engano, em 2010. Ele só errou o timing, né? Ele só errou o timing. E como essa, vão ter muitas outras funções que vão deixar de existir. Então, tem algumas skills centrais que as pessoas precisam se desenvolver para ser boas em IA. E eu queria provocar vocês em relação a essa, até vocês me ajudassem a conceituar e talvez, cara, como é que eu aprendo a fazer isso? Cara, tem uma primeira aqui que foi eleita, né, que é Prompt Engineer. Pode falar. O pessoal fala que é importante. Eu tenho uma visão de que no médio prazo ela vai perder relevância. Cara, eu queria que vocês conceituassem e explicassem como é que eu aprendo a fazer Prompt Engineer e se ela vai ser importante ou não. Legal. Pode começar. Cara, Prompt Engineer, o que é isso? Na verdade, foi até não é só uma skill, foi até uma profissão que nasceu de 2023, 20 pra cá, né? Pra cá. 23 Cara, pra eu cá. vi no LinkedIn vaga de $400 mil ano para Prompt Engineer. Tem. Porque imagina só, o que esse cara consegue fazer? O que é a engenharia de prompt, né? A engenharia de prompt é a melhor forma de você pedir alguma coisa para LLM. Você pedir de maneira estruturada. Então, esse cara, ele consegue te economizar muito dinheiro também, entendeu? Porque ele acerta em token, ele acerta no pedido, vai te gastar menos token, o que vai te gerar um saving e você vai obter um resultado melhor, sabe? Então, hoje, na minha opinião, de alguém que tá usando inteligência artificial e pô, vendo tanta gente, cara, tanto dar certo, mas fracassar também, entendeu? Eu acho que essa é a principal disciplina para você colocar, porque você pode ter, hoje mesmo, de tudo aquilo que a gente estava fazendo lá no Growth Learn, né? Mostrando a gente de AI, como que faz, como que ajuda a galera no LinkedIn com a gente de AI, não sei o quê. Cara, o coração de tudo é o prompt. Então, é a mesma coisa que você ter o melhor funcionário do mundo, contratou o melhor funcionário do mundo, sei lá, o Elon Musk que trabalha na Growth. Só que aí você não sabe pedir nada pra ele, entendeu?
e aí você pede de qualquer jeito, o cara vai fazer de qualquer jeito, vai te entregar um negócio, vai cobrar caro pra caralho. Então, é isso. Prompt Engineer é você saber pedir bem. Aí onde que você consegue aprender isso? Cara, nos próprios sites dos provedores, né? Tem uma pergunta recorrente, mas vocês te fazem muito, pra mim faz pra caralho. Qual que é a melhor LLM pra usar? Qual que é o melhor provedor? É OpenAI? O que eu vou usar? Cara, o que você vai usar é a melhor pra você. Então, você vai fazer o quê? Você vai olhar o Livebench, ou esse outro benchmark que você falou, que me esqueci o nome agora. Artificial Analysis.ai. Artificial Analysis.ai. Você vai olhar isso, você vai escolher ali dentro, e dentro do próprio site do provedor, né, da documentação do provedor, desculpa, você tem a documentação de engenharia de prompt. Então, como que você melhor pede, como que você escreve, pede pra gente, etc. É isso que eu acho. Esse ponto que vocês tocaram é extremamente importante, porque quando a gente lançou a plataforma, por exemplo, em maio, a gente percebia que grande parte das pessoas, elas paravam na hora de construir o prompt. A pessoa escrevia 3 frases e queria que a gente já funcionasse. Cheguei pro meu sócio e falei, cara, não vai dar certo. As pessoas não conseguem pedir certo, as pessoas não conseguem orientar o agente de IA. Falei, vamos fazer o seguinte, vamos colocar todo o conhecimento que tem disponível de todas as LLMs, as regras, igual você acabou de falar, de como fazer um bom prompt, para um agente de IA, e esse agente de IA vai fazer o prompt. Foi a virada de chave que a gente teve, para as pessoas entrarem na plataforma, ela vai lá e fala, olha, eu preciso de um prompt para minha clínica médica. Aí ela começa a perguntar o nome da clínica, o que ela vai fazer, tal, tudo, e vai fazendo as perguntas sugerindo as respostas. E a pessoa basicamente escolhe as respostas. E no final o prompt está pronto. Não é um prompt maravilhoso, mas a pessoa já começa. É muito melhor do que ela ia fazer, né? Muito melhor, porque eu queria colocar 3, 4 frases. E aí outro ponto que a gente percebeu, que às vezes as pessoas nem isso queriam fazer, porque tinham preguiça de perguntar e de responder. A gente começou a criar templates. Então a gente tem 15 templates na plataforma, para tudo que você pode imaginar. O cara tem uma clínica médica, ele vai escolher um template de clínica, aperta um botão, o prompt está pronto, ele só troca o nome da clínica, endereça as coisas, já tem até as ferramentas, APIs conectadas numa agenda para o cara ir lá e criar. Porque as pessoas têm dificuldade. Então assim, parece simples em engenharia de prompt, quando você olha assim, né? Na verdade é escrever um prompt, tem que ter conhecimento estruturado, lógico, né? Não precisa saber programar, porque escreve em português, é bom deixar claro para o pessoal, mas às vezes falta contexto para as pessoas, porque as pessoas não sabem pedir, né? Eu até brinco que colocar uma LLM na frente de uma pessoa é igual colocar o Einstein na sua frente. Se você não souber o que conversar, você vai ficar o dia inteiro olhando para a cara dele e não vai fazer nada. Então, a engenharia de prompt é para alcançar esse segredo de tirar o melhor da LLM, o melhor da IA generativa, para resolver o seu problema. Só que se a pessoa às vezes não sabe nem qual que é o problema dela, como é que ela vai criar um prompt? Então, tem um cara que eu gosto muito, que é o Décio Oliveira, inclusive, teve com a gente no High Growth e temos que gravar um podcast com ele, porque infelizmente tivemos um problema com o arquivo e não vai ser possível ser lançado, mas o Décio é um cara que defende muito a teoria do Piaget sobre nível cognitivo, né? E aí, qual que é a diferença, Ale, de inteligência e cognição, você sabe? O que é o Piaget? É um francês que fez uma análise de curva de capacidade intelectual das pessoas, considerando elas uma classificação de cognição. Inteligência e cognição? É. Eu digo que inteligência é conhecimento acumulado e cognição é quão rápido você liga os pontos pra saber alguma coisa. Então, é isso, mas a definição dele é muito boa. Inteligência é a capacidade da resposta. Cognição é a capacidade de fazer pergunta. Pô, irado. E aí eu digo que a IA generativa é a tecnologia mais democrática que nós já vivemos. Porque a gente olha para revoluções industrial, energia, internet, celular, todas elas precisavam de um belo conhecimento técnico ou custo de infraestrutura. E a generativa é mais democrática por conta disso. Basta você ter acesso a ela e ter um repertório para saber fazer a pergunta certa. Então, muitos países, as pessoas mais de idade são os que estão tirando o melhor proveito, porque ela tem repertório, ela tem contexto para fazer a pergunta certa. Porque não adianta você ter um gênio na frente se você não consegue perguntar. Cara, mas tem uma bucha, sabe? Que é o seguinte, não sei se vocês estão percebendo que isso está acontecendo, mas as pessoas não entendem que a IA alucina, né? E tem gente pegando resposta do GPT e dando como verdade, né? Pô, cara, e algumas usando de terapeuta. Mas assim, isso acontece em qualquer tecnologia. O ser humano, eu até digo às vezes para alguns clientes que eles exageram assim, do tipo, pô, a IA tem que ser perfeita. Meu, a IA não vai ser perfeita. A IA generativa, ela não nasceu para ser 100% perfeita, porque ela é uma ferramenta estatística. E quando ela falha, foi uma falha vetorial na hora de buscar aquela informação. E a pessoa que tem que ter o senso crítico de avaliar. Não pode pegar um resultado e falar assim, isso tá certo. E ponto. E ponto. E eu já vi várias, até publicações jurídicas, jornal. O cara posta lá assim, seja um jornalista neutro, escreva assim, 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 assado. O cara vai lá e posta. O cara nem leu, cara. Mas aí o problema não é a tecnologia. O problema é a gente, o problema é o ser humano. Não, então, o que eu tava fazendo, né? Eu já vi um negócio. O cara escreveu um contrato, entendeu?
E aí ele mandou... Não, mentira, foi no jornal, foi publicar no jornal. Sim, eu já Foi vi em capa de publicar- jornal. E aí escrito embaixo, né? Exatamente. Gostaria de mais alguma coisa? Exatamente. Tá. O Então, cara assim, ó, o que deu eu tava trabalho. fazendo quando eu tava indo pra Manaus? A gente usa um software de gravação e transcrição de chamada que pega e resume aquilo que os vendedores fazem. Eu tento assistir o máximo, mas cada reunião de vendas tem 1 hora e eu gosto muito de dar feedback pros vendedores, falando, cara, puta, faltou aqui, faltou ali. A transcrição em si, você não consegue pegar, hoje você não pega tom. Isso, o tom de voz é importante na venda, porque você transfere o entusiasmo na venda. Então eu escuto muito, mas assim, aí eu peguei uma reunião do Lucas e joguei pra IA. Eu falei, cara, me dá um resumo pra um feedback consolidado. Ela foi dar. Aí quando ela me deu o resumo, ela falou assim, o cliente fatura 2.400.000. Eu falei, caraca, mano, porra, eu ouvi 80%, não vi isso. Aí joguei 2.400.000, 0 resultado. Aí eu, cara, onde que tá essa informação? Ela falou no minuto tal. Eu fui lá, não existia. Tipo, ele inventou essa porra. Aí eu passei a fazer, aí eu parei de usar o GPT e passei a fazer no Gemini. O resultado tava, porra, Então, muito mas aí, melhor. qual que é a diferença quando a gente usa LLM direto e quando a gente usa uma plataforma, por exemplo, igual no ChatVolt? Você tem por trás, você tem um guarda-reio para evitar essas alucinações. Na nossa plataforma, por exemplo, a gente trava que a LLM possa trazer informação de fora ou da internet. Tem uma opção lá. E aí você evita esse tipo de alucinação. Porque se você deixa aberto, vai trazer informação da LLM. Então você consegue, dentro da nossa plataforma, já tem um guarda-reio definido lá, para justamente evitar isso. E as pessoas acabam não entendendo a diferença de você usar uma IA generativa direto lá no ChatGPT, que não tem esse guarda-reio, não tem essas regras, e outra coisa é você usar numa plataforma. E as pessoas às vezes não validam essas informações. Então esse é um ponto técnico extremamente importante. Segunda skill, desenvolvimento de software utilizando IA, né? Acho que tem desde o cara usar o próprio GPT como, né, na função code ou o próprio cloud, ou ir para uma solução de vibe code. Inclusive, se você não viu, nós gravamos um episódio, eu e o Alê, junto também com o Alê, né, da Lovable. É pré-requisito para ser convidado. Pré-requisito, tem que começar com A. Cara, mas me falem, cara, o que é essa skill e qual que é a importância que vocês veem dela no mundo de IA? Olha, eu diria que assim, vibe coding é uma coisa que está começando agora, está gerando muito resultado. É a melhor forma de você planejar uma startup, de você criar um MVP. Você consegue sair daquele PowerPoint que você fazia para bolar uma ideia, bolar um negócio, construir um MVP e validar. Tá? Só que a gente tem que separar um pouco o que é o vibe code e o que é uma área de TI profissional. Porque você pode ter uma solução vibe code que funciona linda, maravilhosa, tal, tem uma responsividade bacana, ela é user-friendly e tudo mais. Mas ela não foi preparada para ela ser escalável, de você colocar isso num servidor, de botar 50 mil usuários e tudo mais, pensar da questão de segurança. Então, assim, para você criar uma startup, você criar um negócio, você criar uma primeira aplicação, eu acho que é perfeito. Mas depois, se você não tem esse skill, você tem que trazer um CTO, você tem que trazer um cara de segurança, tem que trazer um cara de infra, falar assim, legal, eu tenho um produto. Agora me ajuda a transformar isso numa empresa de verdade. Porque senão as pessoas vão achar que criaram um SaaS, vai começar a vender, na hora que der 10 clientes, o negócio para. Porque deu pau no banco, porque não se pensou no servidor. Então, assim, tem que separar um pouco. Eu acho que é perfeito, eu sou a favor da tecnologia, só que às vezes o pessoal vai muito no hype de falar assim, não, agora eu aprendi vibe coding, eu vou construir o software de $2 milhões. Não dá, né? Então, às vezes as pessoas caem nessa pegadinha. É super importante. Na nossa empresa, a gente usa IA generativa para construir código, IA generativa para validar o código, IA generativa para validar a versão e para subir a versão no servidor. Então, a gente é AI first. Então, a gente tem que usar IA para tudo antes de definir um processo para um ser humano fazer e contratar alguém. Mas tem que saber usar com responsabilidade. Eu acho que essa é a palavra. Eu acho que também tem uma divisão Tem 2 públicos diferentes na sua pergunta, sabe? Eu acredito que a gente tem que separar o que é um copiloto de IA para desenvolvimento e o que é vibe coding, né? Que a galera confunde bastante. Sim. Isso daí, então, o que é vibe coding? Vibe coding é para cara que não é programador, muitas vezes, ou até que quer prototipar rápido o negócio lá para validar alguma coisa. Ele, através da engenharia de prompt, que a gente acabou de falar, ele estruturar o que ele quer pedir, estruturar o que ele quer na aplicação dele. Uma vez estruturado, ele manda esse prompt para uma inteligência artificial. Essa IA é capaz de gerar uma aplicação, seja lá qual for, através dessa linguagem natural que ele fez. Ele escreveu com engenharia de prompt, mandou ali e ela gera essa aplicação. Isso é vibe coding. Aí o que ela tá fazendo por trás? Cara, o motor dela tá criando todo o front e agora a Lovable também, back, tá integrando com o banco de dados sem que ele precise ter essa informação prévia. Agora,
habilidade de desenvolvimento com inteligência artificial é diferente. Por exemplo, se você usa o GitHub Copilot ou você usa o Cursor ali para trazer mais velocidade para o desenvolvimento como desenvolvedor, Fenomenal. aí é foda, porque você tem um desenvolvedor tunado, entendeu? Porque o cara que escrevia, cara, linha por linha de código, etc., cara, ele começa a usar aquilo lá, pô, eu não sei colocar em quanto tempo, cara, mas eu acho que pelo menos a gente fez eu ajudei o pessoal da Redzone, que é uma consultoria de Tech on Finance, dentro de um projeto, a gente tinha um projeto junto, e a gente começou a medir ali na época, isso tô falando do 2024, comecinho de 25, a gente começou a medir, cara, era um ganho, o cara que pior usava, dobrava a entrega dele, o que pior usava, Sim, entendeu? sim. Porque isso traz velocidade, então ainda é o desenvolvedor utilizando, eu acho que é imprescindível, sabe? Na verdade, eu acho que é o primordial, né? Eu acho que é imprescindível, porque se você tem uma pessoa que tem noção de desenvolvimento, é desenvolvedor, e você dá uma baita ferramenta na mão dele, o cara vai muito mais rápido. Agora, se você dá uma ferramenta dessa na mão de uma pessoa bem intencionada, que tem até um conhecimento de lógica, mas ele não tem a base, ele pode construir até alguma coisa legal, mas ela não vai se sustentar no longo prazo. Então, assim, tem que usar a IA generativa para potencializar o humano. Né? E não simplesmente eu vou usar a Vibe Code, não preciso mais de equipe de dev, não preciso de equipe de infra. Não é assim. Não chegou nesse ponto ainda. E eu acho que tem muito ainda para avançar, para chegar nesse ponto que as pessoas acham que é possível fazer. A gente não pode deixar o cara terceirizar o próprio cérebro, né? Que eu acho que esse que é o problema. Porque, pô, às vezes coloca uma ferramenta dessa na mão de um cara muito bem intencionado. Eu acho que a pior coisa que a gente tem hoje é o... Como que eu coloco isso de uma forma mais tranquila? A pior coisa que a gente tem hoje é o cara com uma baixa cognição, como você acabou de colocar, extremamente proativo com uma ferramenta dessa na mão. Por quê? O cara vira um macaco com metralhador, entendeu? É perigoso. Ele sai fazendo merda, torto e direito, atirando pra tudo que é lado, fudendo com o que tem na empresa. Mas acho que tá certo. Mas acha que tá certo. Por quê? Porque tá bonito, irmão. Porque ele acabou de fazer o negócio mais bonito que ele já viu, né? Então, o problema do mundo é que os idiotas estão cheios de certeza e os inteligentes cheios de dúvida. E agora os idiotas estão cheios de ferramentas. Pô, dá pra potencializar o idiota também. Dá pra potencializar a cagada que ele tá fazendo, né? Pô, um idiota com N8N na mão, irmão, ele quebra a gente. Agora, cara, até assim, uma coisa que você até tava comentando, né, que numa cidade vizinha sua passou o tufão, né? E a mãe dele mandou um vídeo pra ele falando, filho, olha o que tá acontecendo, e grandão escrito Sora. Meu Deus do céu. Irmão, era assim, ó, era do tamanho do prédio lá que tem a Growth, assim, ó, de viadão, era gigante, um tubo de ar, lá, olha aqui no Paraná, a minha tia me mandando, a minha família, e daí do lado piscando o fantasminha ali, né? Eu falei, para de mandar esse negócio. Então, assim, uma outra habilidade, essa habilidade de construir design a partir de IA, né, e construir vídeos a partir de IA. Então, estamos chegando num ponto onde a gente está tendo dificuldade de efetivamente saber o que é, de fato, real e o que foi criado por IA. Mas olha, eu sendo bem honesto com você, eu não me preocupo em saber se é por IA ou se é feito por uma pessoa. Porque o que a gente tem que pensar é o seguinte, qual que o propósito que aquele vídeo resolve, né? Então eu tenho expectativa de, sei lá, daqui a um ano, a gente chegar em casa, mandar um comando de voz no comando da Apple TV e falar assim, pô, eu quero uma série hoje, mais ou menos assim, assim, assado, inspirada naquela outra série, prepara pra mim. Eu vou lá fazer uma pipoca, quando eu volto, a série de 30 minutos tá pronta pra assistir. A qualidade dos vídeos hoje é fenomenal. O que as empresas antes gastavam pra fazer propaganda, contratar artista, set... Meu, hoje, acho que assim, todo mundo brinca com aquela imagem do Will Smith comendo macarrão, né? Que virou meme e tal. Foi tudo. evolução. Mas, cara, hoje... Comendo o dedo, né? Não, hoje é capaz do vídeo tá melhor do que o Will Smith, em vida real, comendo macarrão. Entendeu? Cara, isso é fenomenal, cara. É fenomenal. E as pessoas... E aqui a gente pega algumas pessoas que falam assim, pô, IA é uma porcaria, não sei o que. As pessoas tentam achar um pelinho pra criticar. Mas, cara, olha a coisa boa, cara. Quantas empresas estão produzindo coisas legais, gerando resultado, meu. Quanto que adicionou de PIB, né? Você pega a geração de vídeo mesmo. Até as indústrias, meu, não vai precisar gastar aquela fortuna pra fazer um vídeo, fazer uma série. Uma coisa que eu li ontem, não sei se foi ontem ou antes de ontem. Já tem uma parada por assinatura. Já tem. Mas que é bem rudimentar, olha, né? Que olha é desenho como é animado e tal. Você diz o que você quer de história, ela cria. Começa a construir. Pô, tem um amigo meu que ele Acho fez... que é da Amazon, inclusive, né? Pô, tem um amigo meu que fez um case muito massa. Vou te apresentar. Ele chama Lucas Lindberger. Ele tinha uma empresa que chamava Castelo dos Valores. E essa empresa dele era como se fosse uma Netflix, só que pra católico. Entendeu? Então. E era uma Netflix pra católico. E aí, só que, cara, ele gravava depoimento. Ele vinha aqui pra São Paulo, chamava os caras, gravava, não sei o quê. O que aconteceu? Ele encontrou um nicho ali dentro
que eram de pais que queriam que as crianças assistissem esse documentário, só que não dava, né? Então, cara, ele pegou e ele gera desenho animado com IA e Perfeito. tá vendendo assinatura. Perfeito. Vai vendendo. E Caramba, você pega assinatura. hoje, por exemplo, eu vi um anúncio, acho que antes de ontem, a Netflix está avaliando fazer uma oferta pela Warner Bros. O gerador do modelo novo de séries está adquirindo outro. Meu, é o que vai acontecer. A IA está gerando hoje empresas. Você vai ter logo na sua televisão a Disney permitindo você criar um desenho para seu filho assistir que você deu a ideia. Você saiu para passear com seu filho, você viu lá o negócio, chega em casa e fala assim: eu quero um desenho da Disney, assim, assim, assado, assim. Aí manda preparar e seu filho vai assistir. Seu filho vai assistir. Você fala, meu. Então, assim, mas assim, tem uma parada que inclusive o Harari fala no Nexus, que é a maldição do algoritmo, né? Então, e se você pegar no Netflix, tem 2 documentários assim que são bem impactantes. Eles têm um viés um pouco de esquerda e tal, e assim, não tô defendendo esquerda ou direita, tá? Mas tô dizendo que eles têm um viés, né, mais comunista e tal, que é o Dilema das Redes Sociais e Eu assisti. Privacidade Hackeada, né? O Dilema das Redes Sociais fala, o cara ex-Twitter lá, que fala que, meu irmão, se não regular a internet, vamos entrar no apocalipse. E o Privacidade Hackeada conta a história do Cambridge Analytica, né, que foi aquela empresa de dados que fez metade dos presidentes do mundo serem eleitos, né, e foi um puto escândalo que aconteceu lá na Inglaterra. Cara, o que acontece com o algoritmo, né? E a gente vê por exemplo, essa polarização política muito forte nas redes sociais. O Facebook, o Instagram, eles são treinados para descobrir o que você gosta e te entregar o máximo do que você gosta. Exatamente. Né? Então, por exemplo, cara, uma coisa hiper delicada, né? Se você tá navegando feeds e aparece uma menina, né, com pouca roupa e tal, e você para um pouco nesse feed, Ela já aprendeu o que você quer aqui. daquele momento pra frente, quando você vai na aba explorar, ela se torna sua aba explorar. Então, cara, tipo assim, você tem que ficar entrando lá, segura com o botão, vem não tem interesse e reconfigurar, porque senão ele só vai te entregar esta merda. E você precisa fazer isso estratégico, Tu né? vai achar problema em casa. É o algoritmo. É o algoritmo. Só que ao mesmo tempo, cara, quando a gente tinha TV, quando a gente tinha rádio, a gente descobria coisas que a gente não sabia que a gente gostava. Isso eu concordo com você. Agora, a gente não consegue mais fazer A gente é bombardeado por aquilo que você demonstrou interesse. E esse que é E ela te polariza cada vez mais, né? Exatamente. Eu fui no... Como tu é do mercado financeiro, deve ter ido bastante do Febrabantec lá, né? Eu ia muito mais nos eventos das corretoras. Das corretoras. Cara, eu fui no Febrabantec desse ano e a única coisa que se falava lá pro mercado financeiro era a hiperpersonalização. Só isso. Todas as peças de IA, todas, assim, as relevantes, entendeu? Hiperpersonalização, quando você ia lá na Salesforce, a galera falava de hiperpersonalização no atendimento, tudo era hiperpersonalização. Só que, cara, isso pra rede social já existe, já tem muito tempo. Rede social, até aplicativo de comida. Pô, o iFood sabe que horas que eu peço hambúrguer, irmão. Né? E ele não me coloca nada mais ali. E quando você... De fato, até falei numa palestra que eu fiz esses dias. Cara, se você é de direita e você não tem muito claro essa visão, o porquê que você pensa desse jeito, e você pega o celular o Instagram do teu amigo esquerdista e tu começa a ver, dependendo, você até se convence que não é tão ruim assim, porque ele só vê, cara, porque é muito... Ele só vê o lado positivo, né? Ele só vê o lado positivo, Sim, entendeu? sim, o lado bonito, né? É porque assim, Falsa eles usam essa estratégia há muito tempo, né? E a IA antiga, né? Não era nem generativa para fazer isso, né? Mas a tecnologia é assim, ela tá disponível para todo mundo, né? Se a gente usar ela pro bem, ela vai gerar resultado, né? Se a gente olhar para o passado, as pessoas diziam que ninguém podia usar energia elétrica porque ia morrer eletrocutado em casa, era mais seguro usar querosene. O ano passado, as pessoas queriam demonizar a IA, que ninguém poderia usar a IA, mas, cara, isso aconteceu em todas as revoluções, né? Na época das máquinas, os ludistas queriam quebrar as máquinas da Revolução Industrial. A energia elétrica tinha que usar querosene. Quando veio a internet, todo mundo achou que o mundo ia acabar porque todas as empresas iam fechar, só ia ter empresa de internet. E, cara, não é. É uma tecnologia que vai vir, na minha opinião, vai virar algo comum, igual é o Wi-Fi que a gente tem hoje, e a gente vai viver com ela, usando ela, né? Você pega a parte de carros, né? Quando os carros vieram, as pessoas não é seguro usar carro porque o carro vai matar as pessoas atropeladas. Efetivamente acontece. Mas olha o ganho do outro lado de você ter um carro. Ninguém vive sem carro. Aí a generativa é a mesma coisa, cara. A gente não vai viver sem ela daqui pra frente, entendeu? E que é aquela coisa, né, Alex? Se você quer ver o futuro, você olha pro passado, né? Exatamente. A minha formação... Eu tenho 2 faculdades, uma em engenharia de controle de automação e outra em engenharia mecatrônica, e essa que sim que tem foco em inteligência artificial. Controle de automação, a gente fala muito isso na indústria, né? E como que foi? Tu via essa revolução de agora tudo tem robô e tudo mais, o que o povo falava? Vai acabar com o trabalho dos outros, não sei o quê. Você olhava a curva de desemprego, ela não crescia junto com a curva de automação.
com o avanço tecnológico. E aí, o que aconteceu depois de um tempo? Primeiro, foi demonizado, né? Ah, porque o robô vai gerar desemprego. Aí passou um tempo, o que começou a acontecer? Robótica colaborativa, né? Que foi a possibilidade de humanos e máquinas trabalharem lado a lado em linha de produção. O robô não esbarra em você, se ele esbarra, ele para, não sei o quê. Então, uma colaboração dentro da indústria. E é o que está acontecendo agora, né? Então, veja, a nossa inteligência artificial interna, a Prospect AI na nossa própria operação, mês passado, ela bateu o recorde dela de agendamento qualificado. E cada dia vocês vão melhorar ela para ela ser melhor, e essa é a grande beleza Cara, da IA isso generativa. era um gráfico legal pra gente ter mensalmente total de reuniões agendadas. Porque assim, esse Pode ser. mês, pela primeira vez, a gente tem mais de 600 clientes no nosso software de Sales Engagement e temos 120, 130 clientes na IA. Só que o volume de minutos de ligação da IA já superou os É o 600. dobro. Sim, Né? sim. Já é o dobro. É o dobro. A IA é escalabilidade, né? A IA dobro. traz Então escalabilidade. você imagina assim, 600 empresas com times de SDR e algumas delas com dezenas de SDR não ligam tanto quanto 100 empresas utilizando inteligência artificial. É o dobro, cara. E aí tu olha isso, né? Por exemplo, a gente... E sabe o que é a loucura? Que eu tenho analisado bastante? Nem tive essa conversa com o Thiago ainda. Teve uma semana que ele entrou... Logo que eu comecei ele na Growth, ele falou, cara, dá uma olhada, vamos entender junto como que a gente pode melhorar o processo daqui. Como que a gente pode melhorar a qualidade da nossa IA. Cara, o que a gente colocou ali que melhorou muito o processo? Uma cadência híbrida, que é o que você fala tem quantos anos, né? Que você não vai fazer um canal só de ligação, você vai ligar, vai mandar WhatsApp, isso aqui. Cara, só de colocar isso, ela dobrou a eficiência dela, por exemplo, né? E aí mandando para os humanos isso daí. E a bichinha não para, né, cara? Enquanto ela não Ela para não para pra tomar café, ela não traz atestado, ela não ela não abre fuma. processo. Cara, agora eu vou te falar uma parada assim que você tem que me ajudar no roadmap aí, ó, galera do Growthcast. Aproveita e comenta aqui se vocês querem que eu faça isso. Cara, a gente não priorizou e-mail, né? A gente não priorizou e-mail. Por quê? Porque, historicamente, falam que o e-mail é um negócio que não tá mais tendo abertura. Só que o e-mail, ele é a ferramenta mais escalável que existe, principalmente se eu conseguir configurar muito bem o SMTP. Por mais que eu não consiga ter muita taxa de abertura, eu consigo mandar 1 milhão de e-mails por dia. Só que se eu pego o tracking de abertura e disparo uma chamada a partir da abertura do e-mail, a conexão vai ser bizarra, mano. Ou ter um botão, quer que eu te ligue agora? Né? E ela, tipo, disparar uma ligação, porque muitas vezes você fala por e-mail no teu próprio celular. Você lê o teu e-mail 90% das vezes no teu próprio celular. Né? Então eu posso tanto disparar uma ligação direto do smartphone ou disparar um vídeo de WhatsApp dentro do WhatsApp. Então, assim, as melhores estratégias de outbound gringas são através de outreach de e-mail. Entendeu? De cold e-mail sendo porta de entrada para ele abrir porta para ir, principalmente no ambiente corporativo. Sabe o que eu notei uma vez? Me diga se é essa a mesma visão. Por exemplo, a gente teve a minha breve passada por vendas, eu liderei uma equipe de SDRs. Que vendia curso de inglês, e também já vendi também e tal, mas liderava essa equipe. E olha que massa, a gente tinha uma cadência híbrida dentro de um software de Sales Engagement, certo? E a gente olhava que, eu fui fazer um teste com e-mail, coloquei e-mail no primeiro dia, a primeira atividade era e-mail, qualquer e-mail, sabe? Cara, a atividade de e-mail, ela nunca converteu ninguém para reunião comigo. Só que quando eu tirava ela, eu baixava a taxa de conversão do meu SDR. Porque ele falava, a partir daquele momento ele falava, cara, eu não era que ele era o Guilherme que tava vendo curso de inglês. Ele era o Guilherme que acabou de mandar um e-mail, tá lembrado de mim? Cara, isso fazia uma diferença grande. Essa é a tua hipótese? Tem duas coisas. Muitas vezes as pessoas não abrem o e-mail, só leem o assunto, mas isso já serve para gerar familiaridade. Então tem uma ciência dentro da abertura. Segundo ponto, os gringos estão usando muito hiperpersonalização de e-mail. Então eu consigo, através das variáveis, mata template de e-mail, eu vou lá no teu LinkedIn, eu vou lá no teu Instagram, vou lá no teu site, construo o e-mail 100% personalizado baseado no que você é. A pessoa vai abrir aquela porra, não vai conseguir entender que cria conexão. Que não foi um ser humano que criou, entendeu? Você imagina uma agência de tráfego pago. Cara, eu vou no SimilarWeb, eu vou no Appalizer, eu vou no teu LinkedIn, eu vou no Sales Navigator e falo, pô, Ale, cara, antes de mais nada, parabéns pelo trabalho na Growth Machine. Percebi que seu tráfego aumentou 25%, que seu volume de investimento em mídia paga provavelmente está estourando. Vejo que atualmente você não aumentou o seu time de marketing, mas o seu time de vendas aumentou em 35%. Provavelmente você está com um desafio, mesmo utilizando o HubSpot como marketing automation. Consegue bater um papo comigo de 15 minutos, onde eu posso te mostrar que você não precisa de mais tráfego pago e sim de inteligência artificial? Nossa, só faltou dizer o número de RG e CPF do cara. Ó, a parte boa, pra te tranquilizar. Isso está no roadmap.
a gente pode repriorizar, fazer um discovery em cima disso e a gente vai Eu acho que o pra- esforço é baixo. O trabalho que vocês tiveram para fazer se vocês fizeram, né, com a visão de omnichannel do WhatsApp, ele abriu a porta para fazer isso por e-mail, entendeu? É. Não, beleza, tá no roadmap, pode deixar. Daí a gente traz o resultado aqui. Galera, esse papo aqui eu iria até amanhã com vocês, mas acho que a gente já trouxe mais que a galera consegue digerir. Olha, você que chegou até aqui, eu já vou te fazer 2 convites. Se não se inscreveu ainda, se inscreve agora, deixa sua curtida, comenta. A gente tem uma imersão chamada Arena de Crescimento, né, que faz parte de um programa maior chamado Expansão Comercial, onde a gente em 3 dias te entrega a máquina de vendas montada, inclusive 90% do que a gente faz lá dentro tem de alguma forma inteligência artificial. Seja para criar processo, seja gamificação, seja tecnologias que você vai ter acesso. Se você ainda não tem uma máquina de vendas e quer fazer de 26 o melhor ano do seu negócio, tem um QR Code na tela e também tem um link fixado no primeiro comentário. Você ficou curioso com a Prospect AI e também ficou curioso de conhecer um pouco melhor a startup do Alexander, se você quer usar a ChatVolt, eu vou deixar um link aqui na descrição desse episódio também para você ir lá, criar um trial, criar o teu agente. Eu percebi que, puta, é bem amigável, né? Então não precisa de grandes conhecimentos, né, Na verdade, Alexander? Você entrou lá na plataforma, cria uma conta gratuita, já tem 15 templates a gente já para ele criar, e se ele tiver dificuldade, ele pode usar ainda o nosso agente já para criar o prompt e já colocar esse agente já para operar no dia seguinte ou na mesma hora. É assim, é questão de minutos. E se a pessoa fala, poxa, mas eu quero fazer um negócio mais complexo, com mais integrações, é só o empresário entrar em contato com a gente vai entender o negócio deles, fazer uma avaliação, entender aonde tem a fruta baixa para ser implementado o processo de agente de AI, já vai começar 2026 com esse diferencial, atendendo melhor os clientes, fazendo venda, fazendo suporte, sempre com IA generativa de forma escalável e com pelo menos aí 60%, 70% de custo mais barato do que uma equipe de humanos. Sensacional. Ale, dica final para quem tá tateando esse mundo. Cara, tô perdido, não sei o que eu faço com IA. Fala um pouco também da sua comunidade e o que você diria como primeiro passo para quem tem uma percepção de que tá passando um barco e ele não entrou. Cara, se você não começou a usar inteligência artificial ainda, não é só a percepção. Tá passando o barco e você não entrou. Hoje, a barreira de entrada é muito baixa e velocidade, volto a falar sobre isso, velocidade não é mais um diferencial competitivo, ele é a barreira de entrada para qualquer coisa que você queira fazer. Hoje, a gente tem desde moleque de 15, 16, 17, 18 anos ali dentro, a média do pessoal tá nos 30, ali na comunidade, aprendendo a usar inteligência artificial toda semana, sem que precise escrever uma linha só de código. A gente é agnóstico com a plataforma, a gente usa muito a ChatVolt, a gente usa Relevance AI, a gente usa Make, usa N8N, e semanalmente a gente ensina como usar isso, cara. E a minha dica é comece, sabe? Comece do jeito que for. Comece, cara, abrindo um N8N da vida, puxando um agente ali pro meio e não sabendo o que colocar. Comece baixando criando uma conta na ChatVolt, cara, falando o que é um prompt. E aí você vai começar a ter as perguntas que você precisa para começar. A minha dica para você é essa. Comece, você não pode ficar de fora dessa. E basta o primeiro passo. O primeiro passo é o mais difícil, né, Thiago? Afinal de contas, você fala do jiu-jitsu, mas eu trago isso pro paraquedismo. O salto mais difícil que a gente tem é o primeiro. O resto você dá depois. Cara, o que você deixa de dica pro empresário que ouviu a gente até aqui e tá assim meio que, caraca, meu irmão... Porque assim, gente, sinceramente, tá? Eu faço terapia pra caramba, eu não sofro de ansiedade, Alexander, mas... Toda vez que eu me logo nas plataformas, eu vejo, meu irmão, não tô acompanhando. Acho que todo mundo, né? Eu Não acho dá, que eu trabalho com isso todo dia, eu não consigo mais acompanhar. Então, assim, eu já desisti, não dá. Mas vai morrendo de Você ansiedade. tem que aceitar, né? A dica que eu dou para os empresários, Thiago, é o seguinte: pense no seu negócio. Como que você pode começar 2026 escalando o seu negócio, reduzindo o custo e colocando um funcionário virtual para trabalhar para você, para que você possa atender melhor seus clientes, dê um suporte adequado, faça as vendas adequadas, automatize o seu processo com IA generativa e não fique para trás. Porque quem sair na frente vai ganhar essa briga, vai ganhar esse jogo, e se você ficar para trás, você vai se arrepender. Então, hoje é muito fácil, muito acessível. A gente já fez hoje, em 2025, a gente fez mais de 100 projetos. Então, você tem a oportunidade aí de começar 2026 com a sua empresa usando IA generativa da forma correta, resolvendo o problema, mexendo no ponteiro e gerando resultado. E para conhecer a gente, é só procurar a gente no Instagram, ChatVolt, ou me localizar no LinkedIn, Alexander Barros, vai me achar no LinkedIn, sempre estou postando conteúdo lá. Tem o nosso podcast também da ChatVolt, convido vocês para conhecerem também. Eu acho que a gente conseguiu trazer aqui, Thiago, um conteúdo bem bacana para o empresário, para quem está nos ouvindo, pensar como começar 2026 aplicando IA generativa. Sensacional. Assim, tem um livro que eu cito muito, que eu gosto bastante, que é o Outlier, né, que é do Malcolm Gladwell. E o Outlier, ele fala muito que o sucesso... ele tem uma correlação com a capacidade, mas também tem uma correlação com estar no momento certo, na hora certa.
né? Então, se você pegar tanto o Steve Jobs quanto o Bill Gates, eles nasceram numa diferença de idade muito pequena. E ele fala que se eles fossem um pouco mais velhos, eles teriam sido contratados pela IBM ou pela Dell, e se eles fossem um pouco mais novos, passavam a onda do microprocessador e outras pessoas teriam criado a Microsoft e a Apple. E uma coisa que o autor conceitua muito, que o mundo ele é cíclico e ele passa sempre por grandes mudanças. E quando essas grandes mudanças acontecem, as pessoas que estão estabelecidas perdem, né, o diferencial competitivo, perdem os ativos. E foi o que aconteceu com a própria Google, que não por estar numa zona de conforto, não é o pivô da revolução da inteligência artificial. E aí, quando muda a regra, aquilo que era diferencial competitivo e que era ativo, zera. E todo mundo tem uma chance. E a gente está vivendo um momento como esse, só que, na minha opinião, é um momento de maior transformação e de maior oportunidade. Porque, como você mesmo conceituou, né, Alexander? Não tem barreira, não tem dificuldade. Então, a gente teve esse primeiro movimento na Revolução Industrial, né? Você tinha que ser industriário, você tem que ser bilhões para construir sua fábrica. Tivemos novamente esse momento na Revolução do Silício, né? Quando surgiu as primeiras grandes empresas de tecnologia. Você tinha que estar ou no Vale do Silício ou nos Estados Unidos, num lugar como esse, e também não tinha tanto acesso, você precisava de capital, tanto é que esses caras todos levantaram grana. Novamente, quando surgiu a internet, a gente viu o Bezos surgindo, viu as fortunas do .com, que até conceitou uma bolha no ano 2000. Depois a gente viu isso acontecendo com redes sociais. Depois a gente viu isso acontecendo com mobile, cloud. E agora chegou, né, a revolução da IA, que, na minha opinião, vai ser a mais disruptiva de todos, porque ela vai mudar a regra de tudo. Porque ela não precisa de grandes investimentos. Todas que você falou precisavam de muito investimento. Hoje, a IA generativa, você está à distância de um celular para poder utilizar e mudar o seu negócio. É isso que as pessoas precisam entender. A gente não vai ter uma OpenAI no Brasil, a gente não vai ter uma AWS no Brasil. Mas se a gente fizer o uso correto da IA generativa, a gente tira o Brasil da segunda divisão. E a gente gera muito resultado, gera muito PIB se os empresários acreditarem que a IA generativa pode mexer no resultado deles, no processo deles e gerar resultado. Não, e aí vem uma coisa que eu preciso de distribuição. Cara, velho, hoje em dia com a IA, o que eu sempre ensino, tanto na Arena quanto dentro do High Growth, você tem que ser uma TV, você tem que produzir conteúdo como você está fazendo agora, se posicionar, construir audiência, ser percebido como autoridade. No passado você precisava de muita grana para fazer isso. Agora, gente, a gente está numa sala de podcast. Democrático. Né? Você já vai sair com conteúdo que você pode criar cortes que vão viralizar, que vão escalar. Então, velho, a capacidade de distribuição é uma questão de você gastar tempo. E a própria IA pode te ajudar a fazer isso, porque tem soluções que vão produzir corte, que vão criar roteiro, então você consegue. A segunda ponta, você tem que educar o teu mercado, porque a maior parte, como a gente discutiu muito, não está preparado para utilizar. E o fato de você ter uma oferta educacional ou uma produção de conteúdo que ajuda o teu cliente a entender que ele tem um problema e que você pode vir ajudá-lo no futuro, é absurdo. E o último passo, que era um negócio que eu queria fazer desde que eu saí da faculdade, mas eu não sou desenvolvedor, nunca consegui aprender a desenvolver, nunca consegui achar um sócio desenvolvedor antes do Petro, que é ter tecnologia. Porque quando você vai escalar, você vai precisar de código. Não adianta você querer seres humanos para escalar, porque eles vão ser limitados. Vai chegar um ponto que você bate num teto, você não consegue mais recrutar. Então agora, com a Vibe Code, para você validar uma hipótese, validar uma ideia com os conectores que existem, com as soluções de API que estão disponíveis, criou uma realidade absurdamente transformadora. Então, eu acredito que as maiores fortunas que nós vamos ver na nossa época ainda não foram criadas. Sim. Elas estarão sendo criadas agora. Só que você está no início da onda. E estar no início da onda é uma oportunidade absurda. Seja você numa indústria tradicional, seja você dono de um varejo, seja você um educador, seja você um dono de startup, cai de cabeça e aproveita essa oportunidade. Para você que chegou até aqui, eu vou te fazer um desafio. Tá ouvindo isso pelo Spotify, tira um print da tela. Tá assistindo isso pelo YouTube, tira um print da tela. Vai lá no Instagram e joga @Thiago com TH Reis, tudo junto, @GrowthMachineBR, Alexandre Clepa com K e com 2 P's. alexanderbarros.ai. E a Chatvolt. E Chatvolt. Todo mundo que fizer isso, eu vou deixar uma IA configurada na minha DM para te mandar um presente. Mas olha só, faz agora porque depois você vai esquecer.